Porra, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Como é que tá? Caralho, hein? Adoro quando isso acontece. Que aí os vídeos ficam tudo cortado, tá ligado? Um de uma hora, outro de duas. Amo quando isso acontece. Não sei o que aconteceu, mano. O bagulho só caiu. Não sei o que aconteceu. E aí eu fico acompanhando pelo Streamlabs e aí ele não mostra que caiu, tá ligado? Ele só pau no meu cu e foda-se. É, tá funcionando. Sejam bem-vindos de volta. Pois é. Ih, caralho. Parada, hein? Legal, tudo que eu fiz ficou perdido porque eu não salvei o bagulho direito. Tá tudo certo aí, gente? O que você fez? Faz pastel pra mim. Pastel. Tem.
Senhores, é com isso que eu considero essa arte encerrada. Há quem diga que um artista nunca termina uma arte, ele só coloca assinatura. E eu concordo, porque eu poderia corrigir 1 milhão de coisas aqui. E ainda posso, na real, esse pé aqui não tá legal não. Era pra ele estar refletindo muito mais. Mas tá beleza. Eu nem fiz nada com o sapato, mano. Nem fiz nada. Vou jogar isso aqui por cima. Pera lá, gente. Fazer um ajustezinho aqui. Esse sapato poderia estar melhor. Tá cortando o negócio que brilha? Como assim? Impressão tua. É que ele é um corte, né? Porque ele é uma fita, ele é um objeto circular aberto no meio. Então ele tem um... Não, não é não. Pois é. Então, essa é a arte. Esta é a referência. Eu diria que a gente foi bem. Tem o meu toque pessoal, mas ainda assim segue o design original. Então eu diria que a gente foi bem. Pô, talvez esse pezinho aqui devesse estar girado. Tá maneiro, tá maneiro. Eu diria que esse é o meu primeiro personagem completo. Esse é o meu primeiro personagem completo. Cadê o hacker? Foi de base? Vocês precisam parar de me elogiar. Eu não consigo aceitar elogio. Não, direito não. Estudioso de direito de forma alguma.
É, não aceito elogio, sinto muito. Não aceito. Ele é estudioso de direito que não acertou essa chamada de doutora. Não, também não. Ele é um historiador, talvez. Ele talvez seja um historiador. E é por isso que ele se envolve com artes místicas. Historiadores não roupa chique assim, mas não tem problema. Nem recebem dinheiro pra isso. Mas ele é diferente, porra. Ele é um cara requintado. Um bibliotecário, eu tô falando bibliotecário, um historiador, uma parada assim. Ó. Pô, geralmente eu não coloco assinatura mais nas minhas artes. Eu só posto, não coloco mais assinatura. Sei lá. Meio que foda-se. Eu sei que foi eu que fiz e eu tenho como provar que foi eu que fiz porque os arquivos tá tudo no meu computador. Então meio que foda-se. E depois eu não vou colocar marca d'água, então é muito fácil retirar. É só pintar isso aqui de preto por cima. Se você tiver na maldade, você consegue roubar minha arte. Então, que foda-se. Mas nessa eu vou colocar. Porque sim. E a questão aqui é o seguinte. Eu vou postar isso na segunda-feira. Ou amanhã. Talvez eu poste amanhã. Ou vai ser amanhã ou vai ser na segunda-feira. Domingo não pega nada. Então ou vai ser amanhã ou vai ser na segunda. E aí eu não vejo a hora de mostrar pra minha amiga. É. Pô, ó. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou esperar meu rango ficar pronto e aí a gente vai assistir. Porém, eu vou dar uma olhada no começo desse episódio agora, porque eu quero tirar uma dúvida. Hello. Our portrait roadshow is travelling the length and breadth of Britain and Ireland in search of a brand new artistic talent. This week's competition takes place at Cardiff City Hall. Welcome to Sky Art's Portrait Artist of the Year. Our journey to the Welsh capital today began when we invited artists to submit a self-portrait. 3 expert judges were given the difficult task of narrowing down the entries, and the very best were invited to our specially constructed art gallery and studio in Trafalgar Square in London, to the Kelvin Grove Art Gallery and Museum in Glasgow, and to the Royal Dublin Society in Ireland. So today we're in Cardiff, looking for our 4th and last finalist. All 4 finalists will have their work displayed at the National Portrait Gallery in London. Some of our artists today are Eu não vou nem ler isso aí. Tá, eu preciso conferir uma parada aqui. Tonight we are in Paris for the latest stage of our competition to find the Sky Arts Portrait Artist of the Year. In this part of the contest, our 4 finalists need to convince the judges that they can develop to become truly great artists. And to paint a portrait of a woman who has inspired photographers, designers and writers, model and author Sophie Dahl. So who's got what it takes to become the Sky Arts Portrait Artist Estamos of the tomando Year? spoiler, mas é isso. Tá beleza, tá tudo certo. A gente vai ver 2 episódios hoje, tá?
Perdeu nada. Na verdade, ó, você perdeu a finalização da arte do corvo, mano. Obrigado, Chico, por comentar. Ó. Finalizamos. Finalizamos. From Kingsman, Secret Service. Yes, So we know I you was in that one. Well done. Yeah, thank you. But you're actually from a small town in Wales. is it? I am, yeah, I am. Now, the name of your town. You sent me a picture of your hometown, the sign from your hometown. That's right. That's by the train station, yeah. And I thought this was either a typo or a fake or something, but it's not. This is real. That's the name of your town. So, can you do it? I don't even know if I can attempt it. I can try. Give it a go. All right. You ready? Lillian Fair Pelugan Goger Ugan Robin Williams soliloquy go. I can't. It's close. It's really good. It's not good. You want to try that? Yeah, We have go it on. on the back I as can well. do it. You can try it as well. You know, we've been hanging out. It's Lulin there. It's kind of Hawken to get Brush and Robin Williams. So Hey, you're a pro. You are a pro. You know how to do it. I'll have a Robin Williams got his name in there. What is the correct pronunciation? So the correct pronunciation is Llanfaid Pwyllgwyngyll Goger a Chwyrndrobwll Llantysilio Go Go Goch. Mano, não. I'm crazy, right? Why? I mean, what's the did I don't know. a cat crawl over a keyboard or something when they were like typing this out? I think that must be it, That yeah. must be it. Yeah. Is there meaning behind it? Maybe. There is, but I've forgotten what it is. Yeah, but I feel like there must be, but it must be the longest name. It's certainly up there, I think, yeah. Yeah, that's just, I can't believe, I mean, as a kid, how would you even remember how Like to... kids would just be passing out left, right, and centre trying to say this. Where are you from? Yeah, like, I couldn't tell you. Did you know about Eddie the Eagle? No, you're too young, right? I was still a twinkle in my dad's eye, I think. It was Yeah, about yeah. It was about a year before I was born. That's right, yeah. So Yeah. you didn't quite know yet. Yeah. No, but in fact, Matthew Vaughan. So the correct pronunciation is Llanfaid Pwyllgwyngyll Goger a Chwyrndrobwll Llantysilio Go Go Goch. Mano. Vou nem comentar nada. Ó, como a gente vai assistir 2 episódios hoje, eu acho que eu já vou começar, né? Ai, caiu. Então, não, ainda não tá pronta, mas a gente vai ver 2 episódios. Então dá pra dar-lhe. Eu vou agora, na real, vou deixar você escutando uma musiquinha aqui enquanto eu vou no banheiro. E aí vocês vão se preparando aí também. E aí a hora que eu voltar a gente dá o play, demorou?
Ai, voltei. Bora. Hello. Our portrait roadshow is travelling the length and breadth of Britain and Ireland in search of a brand new artistic talent. This week's competition takes place at Cardiff City Hall. Para, Thames, Welcome para. to Sky Art's Portrait Artist of the Year. Our journey to the Welsh capital today began when we invited artists to submit a self-portrait. 3 expert judges were given the difficult task of narrowing down the entries, and the very best were invited to our specially constructed art gallery and studio in Caralho, que susto. Achei que o braço da estátua era um golfinho. A gente vai ter que fazer um personagem com os braços dele um golfinho agora. Trafalgar Square in London, to the Kelvin Grove Art Gallery and Museum in Glasgow, and to the Royal Dublin Society in Ireland. So today we're in Cardiff, looking for our 4th and last finalist. All 4 finalists Não, os braços dela tá segurando o golfinho. will have their work displayed at the National Portrait Gallery in London. Some of our artists today are professionals, some enthusiastic amateurs, but all have the chance to win what could be a life-changing prize, a £10,000 commission to paint one of today's most successful authors, Hilary Mantel. The portrait will become part of the permanent collection at the British Library. So who's got what it takes to become Sky Art's Portrait Artist of the Year. Eu acho que a mandíbula dessa senhora tá quebrada. Artemis, para. Welcome to Cardiff City Hall, where 21 very nervous competition finalists are preparing to undertake the challenge of their artistic career. And some other fabulously talented artists will be joining us here today to give Como us assim? tips on portraiture in all its forms. But first, Eu let's acho que meet sim, the né? judges who had the difficult task A definição de of selecting profissional é today's ganhar finalists from dinheiro the com. 1,850 who entered our competition. Our first judge, Kate Bryan, is head of contemporary at the Fine Art Society. A career working at the British Museum and in Hong Kong has introduced her to international worlds and more unusual aesthetics. Our second judge, painter Tai-Shan Schierenberg, has entered and won the most important painting competitions and so knows well what our competitors will be going through. Our last judge, Kathleen Soriano, is Director of Exhibitions at the Royal Academy, and before that had a distinguished career at the National Portrait Gallery. Now, you've only seen the submitted digital entries. Now, we're going to see the real thing. What difference will it be? On computer. Já foi 4 episódios. Todo mundo sabe a diferença. Você já fez essa pergunta nos últimos 3 episódios. Qual a diferença do digital pro tradicional? Uma digital, outra é tradicional. You're sort of one removed. I think it's like listening to music on a computer, you know, or going to a live concert. It's much more exciting seeing it in the flesh. Yeah, and I think there's going to be an element of surprise. Some will probably look better in photographs than they do in real life, whereas others you hope really sing in the flesh. Yes, and I think you also get that sense of the texture and the depth and the character that really comes through with the final work. So it's going to be a surprise. Yes, it right should be now. nice, yeah. Okay, let's go. Toda vez que essa mulher fala, metade do meu This cérebro was one morre. we loved. Do you remember when we saw it? It all jumped out at us. She just looks absolutely fantastic. I'm really looking forward to meeting her. It's just such an enigmatic, vibrant painting. You're definitely invited into the scene. Or a sitter. Yeah, aggressive Oh, stance. that's an interesting idea. 'cause she's She's just playing with the completely idea of you sitting here being painted by her. Feels like another youthful Thiago entrant, Ventura. I think. Well, it is a Jesse. self-portrait. Ih, caralho, Igor, olha o Jesse. Jesse. It's all about painting. Well, yes, sorry, I'm just going by the colours and the attitude and the dress. And he's obviously turned it after he's painted it to get these drips going that way. I like drips. I mean, they can be a bit self-conscious at times, but I do like. Eu também gosto de drip, é I super hope he gets the importante. drips. Yes? Terrible signature.
Do we like signatures or not? No, we Not hate really. them like that. Although, funny enough, maybe in this one it works. I'm thinking about tags and graffiti. So sometimes I think there is an excuse, but I think it has to be an integral part of the composition. What's wrong with a signature on a painting? I just think it's kind of brutal and it just looks a bit naff to me. I always encourage my artists not to. Wow. Wow. Oh, you gave a little gasp then. Well, It's very accomplished, isn't it? I mean, I've never... Chatola. Todo mundo chato pra caramba. Leva ela, porque ela não consegue me deixar em paz. Eu sei que ela quer, mas... Que dó. Ai, que dó. Mas o carinho dela é descer aqui e comer meu fone. Ah, é? Oh, que dó, gente. Fecha minha janela aí. Tá calor. Depois dessa última semana, você ousa falar que 25 graus tá calor? Amanhã vai dar 36, né? Nossa, falei? Uhum. Sei. Ah, faz tempo. Desde aquele dia que tava ventando pra caramba aqui. Grandes coisas. Você vai ficar quieta, Artemis? Então, teria que fechar, né? Então, não gosto da assinatura. Exatamente, não gosto da assinatura pra poder dizer que é deles. I've seen one quite less photographic. You are mesmerised by it. But Vocês someone aceitam needs to think about pastelzinho? his signature as well. It's so distracting. But maybe in the case of a hyper-realist painting, it almost Need makes it. you need it. Now then, did you imagine that this was as small as it turns out to be? Yeah, I mean, we knew it was a graphic work. Deus proíba que Jesus volte se o autor ousar dizer que a arte é dele, né? Deus proíba. Eu falei agora há pouco, eu não coloco assinatura nas minhas artes, porque eu não quero. Porque eu não quero. Saca? Mas longe de mim falar, não, isso estraga a pintura, isso estraga aquilo, isso... Ah, coloca se tu quiser a tua assinatura, mano. Bota atrás se tu quiser, bota no cantinho. É claro, não destrua a tua pintura com a sua assinatura no meio da tela igual uma marca d'água, né? Pelo amor de Deus. Mas, porra, botar a assinatura ali no cantinho, te dar os créditos por ter feito aquilo, nada demais, mano. Aí depois essa merda some por 100 anos e vem algum otário e vende essa porra por bilhões. E o autor nem a família dele ganha porra nenhuma. We knew that it was a print, and we thought it was quite good to have that variety. For me, there's something quite sort of mechanical about his process. I wonder how he's going to grapple the sort of unknown face. It would be interesting to watch them work. Before Bom. today's heat, to find the Vendo o início do próximo episódio pra saber se era o episódio que eu queria ver, eu já tomei spoiler de quem ganha, então... last of our 4 semi-finalists gets underway, the artists have a chance to study the competition. There's such a huge variety of different styles, and some of them are exceptionally good. I wish I hadn't seen the rest of the portraits because I'm quite intimidated now. To be honest, I've deliberately not looked at anyone else's work so that it doesn't sort of freak me out when I'm in there. I'm just going to try not to think about what anyone else is doing, just do my own thing. I'd like to say that I wasn't ambitious, but part of me would quite like to win it. This is just such an amazing opportunity because the prize is to not only paint a famous double Booker Prize winning author, but also to have your piece hung in the British Library, potentially forever. Now you've seen all the self-portraits of the people who are going to be competing today. Have you got favourites? Have you got people you're going to watch? The one who springs to mind is I thought the technique was very good and the expression was good. It was the head of the Caralho, young Zuckerberg. man with the bolts through it. I thought it was very good. Any favourites? I'm really looking forward to seeing what the woman does who did the fantastic self-portrait in the garden, and also the old mastery red background. He felt like a real professional. I think he knows what he's doing. Yeah, I'm keen to see him, but I'm also quite keen to see the young girl putting her makeup on. She could go either way, Yeah. but I'd like to just see how she starts off. It's going to be fun to watch. So you have 4 hours to paint today.
How is that for you? Is that your normal time? Short, long? No. I take weeks to paint. Oh, really? Weeks and weeks, yes. So I'm completely out of my comfort zone. Until now, the artists have no idea who they're going to be asked to portray. O cara calvo ao contrário, mano. And our first sitter in Cardiff is the charity worker and campaigner, Falklands War veteran Simon Weston. Next, we have a woman who's inspired one of our greatest portrait artists. Lucian Freud's portrait of Sue Tilley, entitled Benefits Supervisor Sleeping, sold for £17.2 million. And our third and final sitter today is Welsh rugby international and TV personality Gavin Henson. Oh, yeah. So, the judge posing Simon today is Kathleen Soriano. Eu gostaria de pintar esse senhor. At the Royal Academy. Qual o nome do retrato? Portrait of Sue Tilley, entitled Benefits Supervisor Sleeping. Benefit Supervisor Sleeping. Não sei o que significa. $17.2 million international and Oh. The judge posing Gostaria de pintar esse is senhor. Kathleen Soriano, who is the head of exhibitions at the Royal Academy. Right, thank you. Right, Simon, I think the most important thing is that you feel really, really comfortable. You know you're going to be sitting there for quite some time. In the name of art, I think I'm going to have to ask you to take your kit off, Gavin, if that's okay, because you do sort of embody the ideal male form, and that's what we're doing today. Go for it. We're doing a sort of very contemporary take on Michelangelo's David. I thought what we'd do is use something that is reminiscent of Freud's studio, but at the same time... Vamos dar uma olhada nesses 17 milhões aí. Porra, muito foda, hein? A pintura é foda. Cara, ele fez mais de uma? Ah, sim. Que coisa horrível. Aquela parada, né? Vale 17 milhões? Dá pra lavar um dinheiro. Dá pra lavar um dinheiro. A pintura é foda? A pintura é foda. Muito boa. Sério. Tecnicamente falando, artisticamente falando, muito foda. Mas eu não acho que nenhuma pintura vale 17 milhões. Saca? Eu não acho que nada deveria valer 17 milhões. Porra. 17 milhões, com 17 milhões você tira um país da fome. refer to Sue's quite wild private life. I think the most important thing about this painting that was the sort of long, the faraway look in the eyes of the soldier who's going off to war. Okay. Is that too high or is that... Entrei só pra falar que 17 milhões, uma pintura valia 17 milhões é uma crítica ao capitalismo. Ah. Qual é a crítica? É justamente isso. Como é que uma pintura vale 17 milhões? Ah, tá. É uma crítica dentro da crítica, entendeu? Vocês estão sentindo, gente? Vocês estão sentindo esse cheirinho de amaciante comfort dessas notas tudo lavada? Artists, you have 4 hours to paint your sitters. Mentira, muita questão. And then your finished work will be Eu já deu. Em alguns minutos eu apareço de fato. Belezinha, belezinha. judged alongside your self-portrait. You may now pick up your paintbrushes, your charcoal sticks, your pens and your pencils. Cara, eu vou, mas vai demorar um pouquinho, porque a gente vai ver 2 episódios. Por que esse homem ficou pelado? Porque a garota falou, ele tem o ideal da forma masculina, então ele é o novo Michelangelo, pinta ele aí. Good luck, everyone. Não, é sério, eu não tô mentindo não, foi exatamente isso que ela disse. In previous semi-finals in London, Glasgow and Dublin, the way the artists use these first minutes has often proved to be critical.
Some tend to go off in a great hurry, show terrific promise and then fade. Others can take a long time planning and then wish they'd had more time at the end. Exato. E porque ele é homem, né? Well, I think it's really interesting at the beginning. Mas eu não vou fazer essa, não. Eu não vou fazer essa crítica, não. De, tá tudo bem ele ficar pelado porque ele é homem, porque no episódio anterior a gente teve um nude. Então... Because you can see how all the different Será que o Pinto é pequeno igual de Davi? Pera lá. Falaram por aí que o dele tá na média. Pera aí. artists are negotiating Simon's face, and they're all taking different approaches to how they begin their work. So some are going straight to drawing, others have gone straight to their cameras, but then Toby, for example, he's gone straight to paint. And, you know, someone who was quite nervous beforehand, now that he's been allowed to start painting, is actually quite relaxed and quite confident in those marks. Eu também não me arrisco nessa conversa não, Chico. Toby Hunt has come to compete in Cardiff from his home in Canterbury, where he supplements his income from art by working part-time in a DIY superstore. Toby, don't want to startle you. God, you've gone off at a pace. There's people still on their pencil and people doing grid que isso, você é pouco maior. You look like you've nearly finished. Do you normally go at it like this? And pouco mais alto que isso. Normally I just sort of hit it running, really, you know, just make a mess, basically. Excellent. And then try and build it up. Oh, I'm loving your flamboyance. Really, because at the moment it's more like you're capturing Simon's energy as much as anything else. That's good. Yeah, you can quote me on that. So, Kathleen, how did you arrive at this? Aham, desliguei. Eu desliguei pra suar o nariz. Ah, o vídeo tá travado porque eu dei pausa, né? Ah, tá tudo certo, gente. Tá tudo certo ou não? Falem comigo, o que tá acontecendo? Tudo certo? Beleza, então. Por que você não desenha hoje? Porque eu não sou muito bom em desenho. Pra ser sincero. Pose for Simon. Well, what I love about this is that Simon really decided about this painting. This is the original, as it were. Yeah, by Tissot. This is a picture that he goes back to look at regularly, and it hangs here in Cardiff in the National Museum. Sue Tilley was famously a model for Lucy and Freud. So what did you bring when you had to pose her? Well, she was talking about how she'd met Lucian, and it came through the sort of party scene in London in the 80s. And I thought, how do we connect her party life and her working as a model for one of the greatest figurative artists? And so we thought, okay, well, let's get the worn chaise longue or worn sofa, put her on that. And the glitter ball? I'm hoping that the way it refracts the light will add a bit of interest to the background of the painting. Kate, you posed Gavin Yeah. today. What was the big idea behind that? Well, the big idea really was to think about the ideal male form. Obviously, Gavin's got an incredible physique. He's a sportsman. He obviously works hard to like that. So we were sort of referencing, a Michelangelo sculpture or even a painting, thinking about the Renaissance and the classical form. But we did it with a sort of kitsch eye to the contemporary. So we've got this very vibrant set. Just half an hour into the 4 hours our artists have been given to paint their portraits, we're seeing a huge variety of styles and approaches. At this early stage, anyone could still emerge as today's heat winner of Portrait Artist of the Pô, do que Year. adianta ter corpão e ser feio, é muito melhor do que ser feio e ter um corpo merda. One of the artists who caught the judge's eye early on as showing promise is Nick Lord, who is just 24. He's one of our local competitors who was popped by from just round the corner. The sort of challenge of doing a self-portrait is always quite a hard one because it's
so used to sort of looking at other people when you're working, so when looking at yourself, you sort of start to sort of realise sort of different things when you paint. So that sort of challenge was appealing to sort of try and overcome and conquer, I suppose. My day job is, I suppose, I would class myself as a modeller. Not a model, but I work for my dad, painting model railways to make them look distressed and old and making them look realistic, basically. So that's what I do when I'm not painting. So I'm painting, but on trains, toy trains. I wouldn't say I'm a professional yet, purely because I'm not making enough money to sort of to live off it as such. When I get to that stage, then I class myself as professional. Mano, eu tô comendo, não vou olhar minha postura não. I tend to Eu quero specialise pegar in camarãozinho. portraiture, but I can do other things as well. But that is my key element to my work, and sort of what sort of inspires me to keep working is that experimentation and sort of exploration of paint and the human body. I'm slightly worried by Nick, who's in a world of his own with his earphones on. He's really got very little on the page yet. He's working in pencil. He's quite a graphic artist, so I'm hoping that once he gets his building blocks in place, although it's taken him longer than everyone else, that actually he'll be able to just race through. But at this stage, he's quite far behind. Feeling the nerves, I think. So I'm a bit behind schedule. I wanted to sort of try and get the drawing done in the first hour, but this is the hardest part, so I'm trying to get it all mapped out in proportion. So then when I paint, I can sort of just relax a bit then and sort of make a bit of mess and have a bit of fun. But a lot of people are using oil, whereas I'll be using acrylic, so it dries faster, so I can hopefully smash it out a bit. One of today's competitors, Scott Polschmidt, is a founding member of the Lavender Hill Studios in Battersea, which are dedicated to traditional figurative art. He studied in Florence for 10 years before moving to London. Hi Scott, how Hi, you doing? good, how are you? Fascinated to see how this is taking shape. I mean, it started out really just completely abstract, just a few lines. And I thought, what's he doing? That's totally opposite to his style, but obviously you're just really placing. Just blocking it out. Yeah. It's quite ambitious. Do you think you're going to get the whole figure done? Probably not. but I'll have a focus up exactly, at the top. Yeah, so we know where you're headed. The man whose photorealist self-portrait so intrigued the judges at the start is Nicholas Smith. He doesn't have enough time today to do all the detail needed for photorealism, so he's taking quite a different approach. It's really nice seeing which aspect of Sue you've all picked, but I really like yours. It's a really sort of grumpy and slightly suspicious look you've got. And you've got eye contact, so is she looking in your direction? Yeah, she is. Yes, and also, I don't know if I'll be able to use it, but I also took a photo of her looking at me, so at the end, really? Oh, right. hopefully I'll be able to get some detail on the eyes. I'm really pleased to see how most of them are getting on. Sarah's got actually a very good portrait already begun. Scott's a very old master style painter, and he recognises he's only going to get the face done, but yet he's got this great composition all planned out. Pamela's brilliant. She's got this whole colour blocking thing going on. It's really vibrant. We don't know how much of that colour we'll eventually see, but I'm glad it's there to begin with. Pamela Engels is another of our artists today whose art is both a passion and a part of their working life. She's a sculptor as well as a painter. My father was a Dutchman, and although I was born and grew up here locally in Old Windsor, studied and taught in England, it was Holland that seemed to call me at one point. And for most of my adult life, I've actually been living in Holland. I returned to my roots almost 4 years ago now, so I feel very much at home again, actually, after all those years of being away. Wow, look at this one. Ooh, lovely pink. Yeah. My mother, at 91, thankfully is still with us, and so I can enjoy her company, and she enjoys mine as well. And through my sculpting, she's also become very enthusiastic, tried a hand at it, and is sculpting away as happily as I am now.
To pay the bills, I am working 3 days a week, serving coffees and lunches in a cafe in Windsor. And for me, that's an important part of my life. I do love mixing with people and being part of the community. My tactics to prepare for the competition, I've decided, is to work on a canvas and just complete it in one day. So I took a photo of Tom Jones, of Stephen Fry, and Usain Bolt, and I feel I've really captured something very special in their character. To what extent do you feel that you've reached where you want to go with Minha the mãe também é face? muito envolvida com artesanato. Eu acho que eu já falei aqui na live que foi ela que decorou todo o casamento dela. Get a feel of the complete person, but the last sort of concentration I'll be making is to get there. Right. And I'll probably move on to brushes for that. Entrants were allowed to work in any medium, including oils, pastels, charcoal or pencil. One of our competitors chose lino cuttings, in which a sheet of linoleum is carved with a sharp blade, spread with ink and used to create a print. I'm sure everyone says this, but I remember doing this in art and crafts at school with, like, I mean, obviously a lot more basic level than this. So you do this professionally now. So what kind of work would you normally be doing? Not self-portraits generally. No. Or portraits for that matter. I do a lot of pictures of landscapes. I do lots of pictures of donkeys as well. Donkeys? Yes. You can't have a speciality. Donkeys is my speciality. Okay. So what are your advantages today, would you say, over the people who are working in normal acrylics? I don't think I've got any, really. And is that because of the time the process takes? Partly that. Partly because it could all go wrong at the last minute, and then Oh, once really? it's gone. How do you rob out a mistake on a lino cut? So every cut, you've got to really make sure you know what you're doing. So there is no margin for error? No, and I won't really know until Martin Ferreira. Oh, of course. Esse é o nível de inglês dos caras. You've got to really make sure you know what you're doing. So there is no margin for error? Margin for error se transformou em Martin Ferreira. Mano, eu tô treinando gestual hoje. O que você acha? Pode me ajudar pra aprender a fazer um corpo? Claro. Até que hora que você vai ficar aí? No, and I won't really know until I've printed it whether it's. Oi, meu amor. O que foi? Hein? O que foi? O que você quer? Posso terminar de comer? Posso? Não? Oh, of course. Anyway, I won't keep you any... Martin Ferreira. Pois é. Pô. Bom, como eu sei que a Tami e o Sticker ficam mais tempo aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente termina de assistir esse episódio, falta aí 20 minutinhos, aí a gente parte pra isso, a gente faz alguma coisa. Eu já tava com um plano de fazer alguma coisa nessa vibe, então até que encaixa. E aí depois a gente volta pra mais um episódio. Longer, but good luck with it. Thank you. We're just about halfway through the time the artists are allowed for painting. Nick is worrying the judges. He's still working on his drawing and looks in real danger of running out of time. Toby, who started so well, seems at risk of overworking his painting and losing the likeness. The standard is high and none of the competitors is showing a clear lead. Anyone could still be declared today's winner of Portrait Artist of the Year. I'm impressed actually to see some really quite heavily worked portraits. Toby and Gregory have produced quite a lot just in this morning. Bit of a danger though for someone like Toby because we really liked it to begin with, and I'm worried now that he's got too much time on his hands to potentially play with it too much. It's amazing how quickly a likeness can disappear, how the personality can go if you rework it too much. Gregory next to him has this great lavender palette that he's working with. The background, he's really taken a nod from the hues that Kathleen's picked for the background, and they kind of imbue the portrait with this lovely cool tone, which is quite different to the others, which I think is great. Gregory is another of today's competitors who makes part of his income from his painting. In his case, his passion for art also provides the rest of it. I live in Tiverton in Devon. Living in the southwest is a great place to live for an artist. As I've gotten older over the years, I've appreciated it more and more. I'm a singer in 2 bands, and I also like performance and acting. And the truth is, I
dropped out of the drama school, not sure what I was doing. And that's when my girlfriend said to me, oh, here's an old box of paints, get painting. So I did, and the next day she booked me an exhibition at a local museum. She said, well, you better get cracking because you've got 3 months to do 40 pictures. I started portrait painting from the response that I got from seeing amazing portraits in galleries. When you see a piece that really pulls at you, really tugs at you and gives you a physical and emotional response to it, it was that sort of feeling that got me wanting to paint. Oh, I want to do that. I wish I'd done that. So, that's when I really took portrait painting seriously. I've always loved animals ever since I was a child. It's been something that's all throughout my life. And I've been visiting Africa in the last few years, and I've painted lots of pictures from there. And I also take people out on art safaris painting wildlife there. I live with a man called Lee, who has learning disabilities. I help him with life skills, sort of things we do day to day that we take for granted, and also to help him integrate and live in the community. Yeah, right now. Bit of a tiddler, ain't it? Yeah. I worked at a care home for a short while, and when it closed, they couldn't find him a home. So the authorities asked me if I would take him home for Christmas, and he's been with us for nearly 10 years. We just came back from a quick break, and Nick, who was really struggling, who's this guy here, he's got this kind of like fast, loose style, so I thought he would be blocking it out quite early on. He spent the entire morning just fixated on the eyes, and he's kind of like cold, hard pencil drawing of the eyes. He's been measuring very carefully as well. I've seen him use the ruler and stuff. Exactly. I quite like the fact that he's working on a blue ground. I mean, that's very beautiful. Só pra eu saber, qual que é o seu background com arte? Você modela, você faz escultura? Ou você tá começando agora a aprender, a se interessar? So exactly. I want to see the drips. They'll come along. There's plenty of time. Plenty of time. Okay, artists all, you've got just under 1 hour left. Slightly concerned that they're all falling into being specific types of portraiture that I'm already very familiar with, and actually whether we really ought to try hard to pick something that is actually very different from what would be expected, that maybe is slightly smaller and quieter than the more traditional expected portraits. I did the first test print because I wasn't sure about some things, some areas, so I thought I'd leave them, do a test print first and then work into them. So now I've done my final 1-colour print. I might do a 2-colour print. I've done some second prints that just for the shirt, to make the shirt blue. The painting competition is not the only reason we've taken over Cardiff Town Hall today. We're open to the public who've been enjoying a whole variety of portrait Esses retratos tá parecendo muito com retrato. Eu queria alguma coisa diferente. Likenesses out of love it or hate it, toast and marmite. Aí não, mano. I'm here with toast artist named Ok, muito foda. How does that happen to someone that they become a toast artist? I got quite bored actually of using everyday materials. So you were originally sort of graphic portraits and charcoal and all that. Okay. And I read that you did Belezinha. Não, tipo, o que o cara tá fazendo é muito foda. Mas, mano, comida é uma parada que eu fico, tá ligado? É uma parada que me deixa na ponta do pé. Sabe? Se você tá fazendo qualquer coisa com comida que não seja comer, eu fico meio... Ih, mano, não sei se é válido, tá ligado? Okay. I like me. Thank you. in carbohydrate form. Kate, anybody stormed ahead, they're getting something good. Yeah, I think Scott. I mean, Scott's a pro. He knows exactly. Tipo assim, absolutamente nada contra você fazer arte com materiais diferentes, inusitados. Acho muito foda, mas é que comida me, tá ligado? Comida é really impressive. I mean, he got a really good gauge of all the balance and the harmony and the shape really quickly. And actually the color going on is great, really gorgeous, and I'm loving it even though I don't really want to. He's turned me. Okay. The woman who's using the very beautiful bright colours. Yeah, Sue. She's got the white background. Yeah. And it works because the background's white. I think Gavin will like hers. It's amazing. Well, because his torso looks really great in all those different colours. His torso looks great anyway. Right on the other side is arte com comida é meio da coisa porque eu penso, a pessoa vai comer ou só tá desperdiçando? Pois é. Esse realmente aí falando que é péssimo, nem pra comer serve. Artists,
30 minutes left. Pois é, não brinca com comida. Pô, de vez em quando aparece pra mim no Reddit uns artistas de chocolate, saca? Que faz escultura de chocolate. E eu acho absurdo, eu acho muito, muito foda. Só que eu sempre fico no pensamento de, mano, beleza, agora que você fez seu videozinho pro Instagram, o que vai acontecer com essa comida? Ela vai pra uma exibição e aí, o que acontece? Depois que essa escultura cumpriu o propósito dela como arte, o que vai acontecer? Você vai simplesmente jogar esse chocolate no lixo? Você vai doar? Você vai derreter e usar em outra parada? O que vai acontecer com isso, sabe? Eu fico nessa, mano. E, tipo assim, sendo pessimista como sou e sabendo como o mundo funciona, a chance dele simplesmente deixar o chocolate derreter e jogar fora é muito grande, mano. E aí, tipo assim, beleza, chocolate não serve pra... Você não vai alimentar uma pessoa moradora de rua só de chocolate, tá ligado? Mas, tipo, sabe, mano, ainda é comida, cara. Entende? Ainda é uma questão de, mano... Você não... Beleza, você não vai alimentar o mundo com a escultura de chocolate, mas, tipo... Ainda assim, talvez um chocolate tiraria a fome de alguém, tá ligado? Earlier, I saw this and I thought, well, it seemed finished after about 20 minutes. But it's blossomed and grown. Do you ever worry that you might do something that makes it worse rather than better? Yeah. But, you know. Well, don't. That's my advice. It's getting there. Então. Where are the drips? Come on, I was promised some drips. I'll put them in the end. Está maneiro. Have you got any faves? Well, I've been going on all day about the liner cutting man. I really like that. I know you And do. he said to me, I'm thinking of introducing a colour. And I thought that's such a mistake because I love the stark black and whiteness. And then he showed me one of his experiments with like a light blue shirt on Simon, and it really worked. I haven't seen that. I'm very excited. There's some great stuff. So there's 3 portraits right next to each other of Sue, which are strikingly good. And have you noticed how they're all likenesses of Sue? They've all got a slightly different grumpy expression of Sue. It's quite nice how they've honed on slightly different things about her. I think it's very good, but in a kind of conventional manner. And sort of, if you look at 3 of Simon's artists right next to each other, and the lino cut, it's all very different. Artists, 5 minutes remaining. They all are very like her. Outstandingly like her. Pô, eu gosto muito desse. Eu gosto muito que ele fez com o tom de roxo. Artists, time is up. Please put down all your equipment. Well done. Before the judges select their shortlist and eventual winner, the sitters get to choose one portrait of themselves to take home with them. Pô, esse ficou bem errado nas proporções, hein? I'm blown away. It's just incredible. Isso é muito foda também. It was worth standing up, I reckon. Caralho! Porra! Que isso, irmão? Caralho, na cara não. It's amazing the angle, isn't it?
There's bits of grey in there as well, is there? Caralho. They've all got different things that I like that I can't decide, you know. Well, I might prefer a dress at Primark from a dress at Gucci, although the Gucci dress is better. Pô, na real, eu acho que sobre realista não ser arte, eu acho que a raiva que a galera tem com a arte realista é justamente o oposto. Tá ligado? É a ideia de que as pessoas valorizam mais a arte realista do que as artes abstratas. As artes não convencionais. Eu acho que é justamente o oposto. Have you narrowed it down a bit? A bit, but it's ever so difficult. It's kind of between these two. Oh, right, okay. Now, I like this because I like the style of it, but something about this that I really like. Sue looks as though she's attracted to the painting by John Affleck, whose self-portrait caught the attention of the judges at the start. Então, eu acho que parte desse ponto, tá ligado? Os caras tentam desvalidar o trampo do maluco porque, tá ligado? É os ateus da arte, tipo isso. Margaret's, okay. And what is it particularly about? It's so light and airy, it reflects my personality. I'm quite a light-hearted, breezy character, even though I've got this reputation for being serious, I'm not. And it's still got that lovely deep gaze that you were looking for. Yes, yeah. Yeah. Congratulations, Margaret. Thank you so much. We couldn't have had a better model. Fabulous. So I'm afraid I have to ask you to choose your favourite. You've got a lovely choice here. What are you going to go with? Mas você tá bravo? I've sort of narrowed it down to these two. I mean, they're different, aren't they? Yeah, they're very different. This very kind of aggressive, quite psychological, and this one's really monumental and quite heroic, I think. Yeah, I think it shows the two sides of me as well. I think Essa mina quer muito dar pra ele. scary for my kids. So I think I go for this one. Okay. Wow. That's the best one. Well done. Yeah, well done. Thank you very much. Great work. Thank you, Gavin. That's brilliant. Thank you. Once again, in Cardiff, the judges have been impressed by all the entries. There's going to be some tough talking ahead before we get to announce our winner. Pois é. Mas eu acho que não, ele falou que tem... Bom, ele pode ser separado. Ah, foda-se, não sei. Não vou começar a falar da vida dos caras, porque, né? Pô, eu não gosto de pessoa shapeada e eu não gosto de loira, então. I'm happy with what I did today, so we'll just see what the judges decide. I think you'll love the way, Toby, you sort of leapt in so confidently right at the start with those brushes and started sort of creating an image that we recognise straight away. So congratulations on that bravura. His face is very interesting, you know, it's got a really interesting dynamic to it, and because of the scarring and the colours, it was a really interesting portrait. It took really long to get going. I wasn't scared. No, well, Really? and then the eyes came through, and I kind of suddenly realised you're really on track. Started off very stressful. Took a while for me to get my image out, but then the sort of painting sort of seemed to just develop in the last 45 minutes. So it was a bit sort of rushed, but I tend to work quite well with sort of a bit of pressure. It's beautiful the way you put the paint on. It's very unusual, and I think it's a very surprising piece of work. Well done. Thank you. Pamela, this is a really vibrant, upbeat painting. It was great when you started out. You just filled that canvas with the pink and the orange, and yet you've managed to retain a sense of that colour by actually even changing the background to green, which you said sort of reminded you of the field that he was playing on. I just hope they see my spontaneity in there and the use of colour, and that I got a bit of his soul. I think that I got a bit of Gavin's soul in there. This is a fabulously strong, so very romantic portrait, so I'm sort of not that surprised that Gavin chose it as the one that you'd like to take home and look at on a regular basis. I'm very happy that Gavin's picked my picture. I'm really thrilled with that. So... Sobre estilizar, você precisa conhecer o real? Mais ou menos. Porque eu já encontrei essa afirmação várias vezes, mas na prática ela não se sustentou comigo. Na prática funcionou melhor pra mim estilizar primeiro pra depois me encontrar no realista do que o contrário. Estilizando eu consigo entender e absorver melhor o realista. Entendeu?
Eu não tô dizendo que tá errado e que não é assim. É claro que você tendo o conhecimento anatômico, realista da parada, você consegue estilizar melhor porque você tem noção de como a coisa é. Mas pra mim funcionou melhor. Eu aprendo melhor estilizando do que indo pro realista. I wasn't expecting that, so that's a really nice way to, if the day ends now, it's good. Beautiful colours, beautiful, beautiful colours. Não, sim, com certeza. É o que eu tô falando, é importante você estudar o realismo, é importante você estudar a forma como ela realmente é. Mas eu tô dizendo que eu não acho que é estritamente necessário você saber realista para saber estilizar. Porque eu já ouvi essa frase sendo dita dessa forma. Você só consegue estilizar bem se você sabe fazer realista. E eu não acho que isso seja verdade. Artists, thank you and very well done. Can you all now leave the room so that the judges can get on with drawing up Pois their é. shortlist? I like the composition, but I don't think it's very strong. No, this for me feels like Superman. I can totally understand why Gavin picked it. I'm not convinced by any of them, actually. Okay. I would put Pamela in there. I would. I just don't think it's interesting. Shall we hold her in our mind and then come back? Okay, if you insist. No. 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 This is just, she's just not experienced enough. This is a little gem. It's really refreshing, and there's also something about her face there. These guys are missing that. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. I love it. These not experienced. Okay, if you insist. No. No. This is just, she's just not experienced. Esses não. This is a little. E esse aqui, com as proporções todas erradas, esse aqui é legal. É sério isso. Tá de sacanagem. Aquele ali não tem experiência suficiente. Aí chega isso aqui com as proporções erradas. Não, esse aqui tá maneiro. Esse aqui é uma gema. Porra, mano. Sinceramente, cara. Sinceramente. Os caras escondem gosto próprio atrás de comentário técnico. Saca? Só fala, não gostei. Prefiro esse. Gosta mais da artisticidade desse. Só isso. Só fala isso. Não precisa tentar justificar o teu gosto por forma técnica. Ninguém vai te respeitar mais por isso, porque ninguém já te respeita agora. Gem. It's really refreshing, and there's also something about her face there. These Tem algo sobre a face dela. Tá errada. guys are missing that. I think this is a very insightful psychological. Esse é maneiro. I mean, in terms of the gaze of the day, he's nailed it. I mean, it's beautiful. It's so direct, and it's just a tiny little nuanced, knowing glance that he must have got really early this morning. What people won't understand is why we're not raving about this one. I'm going to rave about it. Yeah, I mean, I think it's raveable. It stands by itself. Yeah, I think the line really holds its own. Can I just say, though, this is a great selection. They really engage. Now, the judges have drawn up a short list of 3 artists. When I read out your name, will you please step forward? James Green. Nick Lord. A legenda nem pegou o que ela disse. And Toby Hunt. Okay, well, the 3 short-listed artists, please stay behind to tell the judges a bit more about their paintings. As for the rest of you, thank you so much for today, and congratulations on getting this far. It's been tough to get down to a final 3, and now the judges are having even more trouble choosing their favourite. So they talk to the artists to help them to make up their minds. So, Nick, in your self-portrait, I was rather under the impression that you'd put sort of sellotape and painted on top of it, and you've managed to get that same technique here. How do you do that? It's the way I make my paints. I use the pigment and then I mix it with more the copolymer emulsion to sort of thicken it up, and then I just layer it and layer it and layer it, and that allows me to sort of create that sort of glossy sheen, and then also
build up the texture. So you get that lovely sensation of wash, but yet there's still that great depth to it. Yeah, definitely. And how about the time? If you had longer, would you? How would it develop? Yeah, I'd spend more time concentrating on the detail of the sort of the main features, so the eyes, nose, and mouth, and would have just sort of just spent more time tightening that up and sort of building it up. Yeah. But you'd have left that sort of sense of looseness. The sort of looseness. Yeah. Great. Okay. Thank you. Thanks. Cheers. Thank you. A really strong bit of portraiture. I thought, it's just and very inventive with the way you've worked your way across his face. It was impressive watching you. You kind of sprinted out of the blocks, and then you sort of controlled it. And did it run as smoothly as you hoped? I mean, it looks very complete. Yeah. Well, I was aiming really for kind of physical solidity of the figure, because Simon is a very, big guy. So I wanted to kind of get that kind of weight across. What I love is just that dash of red in the eye. It's absolutely fantastic, and it sort of anchors that side of the face. It actually really needed it, and if you take it away, it's missing it. And I really love the way you've pulled back out. I mean, the body really references the face, but it does it in its own unique way. There's a really nice harmony there. Okay. James, it's fairly safe to say of all the people working with lino cut today, yours was the best. But actually, you've captured this fantastic expression, which is what I really loved about it. There's a real brevity to it, but the expression is there, and it's been there all day. You mentioned that you're sometimes sort of bring different elements together in one. Yeah. I spend a lot of time composing images before I put them on the lino. I like to be confident. Thank you. The artists are asked to withdraw while the judges discuss their final verdict. We're minutes away from announcing today's winner. I'm really, really interested to see what he does next. I think he's got an unusual technique, and it feels very fresh and contemporary. And I'm not that bothered about the likeness. I think the likeness is there, but I think it's also a really interesting painting. Yeah, no, I agree. I like that freshness about it too, and I like as Gavin was saying, that sort of aggression in the stance as well. Yeah. And I think he's, in a way, out of all of those portraits, he's captured him more than the others. Yeah. Even actually without the chest, which is interesting. That he's still got that sort of monumentality again. I must say, I think this one is really punchy and powerful. This just feels a little bit over-laboured. Yeah. It feels like something I've seen many, many times. For me, I just think once you've got past the surface texture, is there really a penetrating gaze there? I'm not sure that there is. Okay, let's keep that. I mean, this is a little gem. It's beautiful in its brevity and also in its inventiveness. I'm glad he was in the final three. Yeah, I think he definitely needed to be in the final three. He earned his place here. So we need to persuade you? Yeah. No, I mean... What can we do? The judges have reached their decision. The winner of the Cardiff Heat of the Sky Arts Portrait Artist of the Year is... Nick Lord. Jesse. Our commiseration to James and Toby, but congratulations on getting this far. Feels awesome. Hasn't really sort of properly sunk in yet, but there was so many other sort of good pieces of work there, so it was tough. So I was pretty excited and pretty shocked at the same time. So yeah. When they made the final announcement, I was very happy with that. I think they made the right choice. His work really had that kind of dynamic with the paint that he was using, and it looked, really modern and vibrant, and a really good portrait and a very good likeness. I'm excited now that I've sort of had a taste of working from life again and sort of been around other people whilst working. I'm looking forward to it. Going to practice some more, but definitely looking forward to it. Cara, dos três, eu acho que esse foi o que eu gosto mais. So that's it. We've scoured Britain and Ireland and have found our four Porque, tipo finalists. assim, Tune in next week when they'll be meeting for the first time and undertaking a very special challenge. o mano da... Louis Morris, who won in London, Ewan McClure, who won in Glasgow, Selena Mowat, who was the winner in Dublin, and Nick Lord, who won today in Cardiff,
are all off to Paris to learn from the work of some of the great masters and to paint a portrait of model and author Sophie Dahl. All in their quest to become the Sky Arts Portrait Artist of the Year. Tipo assim, ó. Eu não gostei do meio, da pintura do senhor lá, eu não curti. E o outro da madeira lá é muito maneiro. Só que. Tipo, seria mais do mesmo, sacou? Escolher ele seria mais do mesmo. Seria ver exatamente a mesma técnica. E o mesmo resultado com outra pessoa, sabe? E tipo assim, não, beleza. Tipo, óbvio que se você escolhe ele, você tá esperando ver mais do que ele quer produzir. Isso é óbvio. Mas eu acho que os outros têm uma capacidade de. Como é o nome? De inovação. A técnica dos outros abre mais espaço pra inovação do que a dele. Saca? E aí eu não vou ver só um retrato diferente. Eu talvez veja uma técnica diferente. Talvez eu veja uma composição diferente. E daquele cara ia ser exatamente a mesma coisa, sabe? E aí numa competição, o que eu quero ver são os competidores se adaptando. Não, com certeza, claro, a gente vai pelo que a gente gosta, com certeza. Mas são coisas que eu consideraria, se eu fosse um dos jurados, eu consideraria isso, sabe? Tipo assim, a arte daquele cara da coisa é viu uma, viu todas, sabe? E a dos outros, eles têm mais espaço pra inovação, mais espaço pra tentar coisas diferentes. Não sei, acho que isso faz sentido. E sono, como sempre, né? Que aí, o próximo episódio que a gente vai ver depois já é o episódio deles, dos finalistas já. Uhum. Eu vou na cozinha levar as coisas e pegar um sorvetinho e aí eu já volto pra gente discutir o que a gente vai fazer.
Voltei. Patrulha. O quê? Dinossauro qual? Foda-se. Dinossauro. É o lance da mulher peituda é o que mais vende, né? Porque os outros é pra convencer a criança. E a mulher peituda é pra convencer o pai a levar a criança. Peito sempre tem engajamento. Vou precisar dizer que todas as guerras do mundo teriam sido evitadas se os causadores delas tivessem pego num peitinho macio. Não preciso mais dizer isso, né? O Killy ainda tá aí? Que ele pediu ajuda? Provavelmente. Mas assim, o homem gosta de qualquer tamanho do peito, tá? Então. Sorvete é muito bom. Puta que pariu. Ah. Sempre tem. Sempre tem os frescos, mas. Entendeu? Os de verdade. Então, mano, ó. Sobre desenhar. Naturalmente, não tem como eu te ensinar a desenhar por inteiro. Hoje. Vocês estão me lembrando da discussão sobre peito lá naquele grupo. Que eu não participei, eu acho, hein? O que aconteceu? Luquinha e Vitor João discutindo sobre peito e massa muscular. Não participei dessa discussão. Mas eu acho que o João tem a mesma opinião que a minha. Ó, as dicas que eu vou dar aqui agora, elas vão servir tanto pro... ou pra, não sei teu gênero, pré-Kili e pro sticker. Que são dicas de como começar a estudar a desenhar. Porque não tem como eu ensinar a desenhar, primeiro porque eu não sei desenhar, e segundo porque, né, é muita coisa. Masculino? Beleza. Ó, a primeira coisa que eu vou dizer é: venha nesse site. Tá aqui, ó. Tá aqui no utilidade pública, controlpaint.com. Vem nesse site, desce até a aba de desenho tradicional e assista esses vídeos aqui. E depois esses. E depois esses. Tá? Então 2, 4 e 5. Assistam. Infelizmente é tudo em inglês e eu não sei se tem legenda. Mas, mano, sinceramente, se você quer aprender qualquer coisa hoje, você tem que saber um pouco de inglês, cara. Não tem como fugir disso. Eu tô aqui pra amenizar isso, mas, sabe? Tem legenda? Legal. Então, dá uma olhada nisso aqui, porque isso aqui são bases.
Tá aqui, mano, ó. É só colar no Discord. Tá aqui no Utilidade Pública. Só vir aqui, o que você acha? Enquanto eu vou falando, eu vou me arriscar num treino de retrato aqui, tá? Sem compromisso nenhum. Agora eu tô aqui. Bom dia. Então, mano, ó, cola nesse site, vê esses 3 blocos aqui. Só tô com a mão aqui parada, hein, cara. Os caras pra vender Lego. Isso. Dá uma olhada nisso aqui que você vai ter muita base pra começar. Esse site é perfeito, eu aprendi. Quando eu comecei a desenhar, eu vinha só aqui, mano. Que ele é muito bom. Qual site? O quê? Qual site? Control Paint. Não conheço. Ele falou que é de menor, ele não falou que é novinho. Não sei se ele é novinho. Mas tá bom. Lá nem encontrou o pente? Vocês viram? O pente com IA, mané. Pois é, né? Maluco. Não tá disponível no Brasil ainda. Claro que não. Então tá, beleza. Essa é a base. Agora, tem o que a Tami falou. Que tipo de arte tu quer fazer? Tu falou que tá treinando pra fazer o seu personagem. Mas aí tem que saber, o seu personagem é busto? O seu personagem é corpo inteiro? Você precisa começar de uma base, porque o corpo humano ele é extremamente difícil de você desenhar. Então se você quiser desenhar ele inteiro de uma vez, você vai sofrer pra caramba. Eu recomendo Vai vocês... estudar anatomia. Pois é, eu recomendo você escolher uma parte e estudar ela e depois ir pra outra. Então, rosto, escolhe o rosto, vai lá, estuda o que tem para estudar sobre rosto, depois tu vai e estuda sobre corpo, ou então ao contrário. Tá? Eu gosto muito de desenhar musculatura, né? E aí eu sou fissurado na Sim. musculatura do peitoral, tanto masculino quanto feminino, e do braço. Acho muito foda. Mano, nossa, a musculatura do braço é um bagulho muito maneiro. Ó, e dali anúncio. Dá-lhe anúncio. Queria dar uma anunciada nela. Eu trabalhei o quê? 13 horas seguidas? Não faço ideia. Acho que foi. Mas faz o L. O moleque tá maluco. Mano, eu não tenho nenhuma dica prática pra te dar agora. Porque você não consegue colocar nada em prática agora. Então, o que eu vou te dizer é: estude os fundamentos. Fundamentos de desenho, de personagem. Que são proporção, forma, perspectiva, anatomia. É só tu colar no YouTube. E procurar por isso. E aí você vai ter 1 bilhão de canal. Todos esses aqui que apareceu eu recomendo. O Mark Brunet, o Marco Bucci, o Jazza. Todos eles eu recomendo você assistir. Eles estão aqui no Discord também, ó. Se você vir aqui em vídeos 2D, tá aqui todos eles. Você pode acompanhar o canal deles. Todos eles vão ter tutoriais de desenho. Pô, na real,
É a única dica que eu preciso te dar agora, mano. No começo, estude os fundamentos da arte. Aliás, estude os fundamentos de desenho de personagem. Ih, cara, olha, ó, chegou fofoca aqui, hein? Talvez existe a possibilidade do Monark ter metido o pé do Brasil. Vamos averiguar? Mas tu viu? Tava dando merda. É. Monark confirma mudança para os Estados Unidos. Brasil virou ditadura do judiciário. É, né? Você não pode nem cometer crime mais em paz com os caras. Justiça aceita queixa por Monark chamar Dino de gordola. Avança queixa crime do ministro Flávio Dino contra o youtuber Monark. É, nossa, que ditadura. Não pode nem ofender o ministro mais. Que ditadura. Que noia. Mano, vai tarde, vaza, mete o pé. Vai pra essa loucura dessa porra de país, que é aí que você vai entender o paraíso que o Brasil é comparado com os Estados Unidos. Ele tinha que ir pra algum lugar da Europa que é pior, tá ligado? É. Desses que tu não pode falar um A na rua que tu apanha. Da polícia. Ele é branco, senão... Portugal? Portugal é assim? Não sei, nunca fui lá. Porra, eu também nunca fui pros Estados Unidos, mas eu sei a merda que é lá. Pô, então, gente, o que a gente faz agora, hein? Mas vem cá, é em toda Portugal ou tem diferença de estado? Eu conheço uma galera que mora lá hoje em dia. Geralmente o pessoal que faz faculdade. Tá. Ah, eu perdi essa vontade de ir para Estados Unidos há muito tempo. Muito Eu tempo. só tenho vontade de ir pros Estados Unidos pra comprar coisa. Pois é. Tá ligado? Comprar equipamento, porque lá é mais barato. Conversei com o Tuga há uns anos e lá o governo é uma censura. Ah, mas se você falar com o monarca, ele vai falar que o governo aqui é uma censura também, né? Então tem que ver isso aí. Pô, mano, eu não sei desenhar. Não sabe desenhar o quê, porra? Tá maluco? Não sei, para. Vai tomar no teu cu, velho. Porra, saco. Tomara. Cadê? Ô, Sticker, faz a boa aí, come o cu do velho. Opa. Se inscreve no cu dele. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui que a gente possa brincar um pouco. Formas 3D são boas? A forma 3D dela é ótima. Formas 3D não são boas, elas são ideais. Pois é. Faz a blocagem do teu personagem por meio de formas simples. Sim. Formas 3D elas vão cair sobre o fundamento de perspectiva. E de volume de personagem. Sim. Ou seja, perspectiva. Aqui, dentro dos dois princípios da animação lá do Disney, um deles é a rolha de volume. Eu não concordo com isso ser um princípio da animação. Pois é. Porque ele é character design. Tipo, eu entendo, é que de um lado sim e do outro não, entendeu? Explicando aqui. Acho que são 3 princípios de animação que eu não concordo. O staging, que é tipo, você saber compor a cena e posicionar o personagem, saca? Esse de volume, que é a conservação de massa e volume, né? E deixa eu ver qual que é o outro. Eu esqueci quais são os 2 princípios. Calma aí. Cadê? Imagem, pá. Caralho. Apelo. Apelo. Tu quer que eu desenhe? Tu quer que eu desenhe isso? Tá maluco? Poxa, maneiro.
Caralho, moleque. Isso aí serve de referência pra mim. Manda aí. É um projeto específico. Vou salvar no. Vou Isso salvar é no coisa da animação ou minha Muxixe. matéria de física? Um pouco dos dois. Então, eu discordo do staging, porque isso considerando a minha visão de animação, mas as duas visões de animação fazem sentido, mas é que eu tô separando, entendeu? Porque a gente não vive mais na época que essas porra foram inventadas. Staging, eu não concordo com ser um princípio de animação, porque ele nada mais é do que a cinematografia, tá ligado? Você, tipo, é basicamente um enquadramento, saca? Entendeu? É fotografia junto com direção. É uma Bom. questão de cinema, não uma questão de animação. Mano, eu caguei De minha mesa movimento. inteira de sorvete. Eu sou um lambão. É, foda. Igual a criança, igual eu. Tá, mano, mas... O volume eu acho que existe, tipo, eu até aceito, mas existem exceções. Porque, você vê... Isso é muito específico, gente. Pera lá. South Park não tem, tá ligado? South Pois Park é. não tem conservação de massa nenhuma. Não tem. E o appeal é basicamente character design. Saca? Apelo. É tipo, você fazer um personagem interessante visualmente. Porra, isso é design de personagem, tá ligado? E aí eles fazem sentido naquele contexto dos dois princípios de animação quando foram criados, porque eles são tipo 12 regras que os filmes da Disney em 2D devem seguir. Sabe? Uhum. Eles são os princípios da animação, a animação como mídia e técnica, entendeu? Juntas. Tipo, animação como um filme da Disney. Mas hoje em dia a gente enxerga a animação além de como uma mídia, e aí já tem 2D, tem 3D, dentro de cada uma dessas tem estilizado, realista, tem cutout, que é tipo South Park, ou outras coisas assim que não tem tipo anime, né, que tem essa distorção de perspectiva e tal. Então, cutout não é isso, né? Cutout é desenhozinho do Discovery Kids, tá ligado? Tem animação tradicional, que seria essas outras, tipo anime ou coisa assim. Tem vários tipos de animação, né? E aí, porra, Eu vou a achar uma animação arte como aqui que dê pra gente. técnica, você acaba desviando um pouco disso. Vou achar alguma arte aqui que dê pra gente usar de referência Aí, legal. ó, mais referência. Tô procurando coisa, Ih, mano. esse é bom, hein? Um ratinho. Fofo, gosto disso. Eu tô procurando o corpo humano, né? Que aí, mano, isso tudo tem que ser com base em realismo, tá ligado? Era aquilo que a gente tava falando. Se você vai estudar, tem que ser com base em realismo. Se você, tipo assim, não vou estudar, quero só ver como que eu tô e vou fazer um desenho, aí beleza, não precisa. Mas se você vai estudar, tem que ser com base em coisa, mano. Ó, pesquisa aí. Yushin, Y, é o nome de um cara, tá? Yushin. Pinterest mesmo? Pode ser, mas se quiser Google, eu acho que é melhor. Sim, rato. É Yushin Thunder Okami. Ele é japa. Esse mano aqui. Esse maluco aí foi quem serviu de base pro corpo do Titã de Ataque. Caralho. Pois é. A gente Maneiro. conta demais, né não? Caí numa armadilha de uma referência a Shingeki. Foi. Eu tô procurando aqui, mano. Cadê? Tem umas Onde é que eu trends no tenho? TikTok da galera falando, nossa, homem com corpo do tipo Baki é muito foda. E é tipo um bagulho muito específico, tá ligado? E tem Sim. realmente uns caras que é o corpo igualzinho, mano. Acho que essa aqui é uma boa, velho. Acho que isso aqui dá Aí pra gente fazer. os Isso cara aqui botam também é aquele maneira. shortinho, sabe? Isso aqui, vamos com essa aqui? Vamos, Essa aqui também. Essa aqui é maneiro. Essa aqui tem perspectiva. Essa aqui é maneiro. Vamos com essa. Um moço paisagista agora é amigo do mundo. Não sei nem porque eu coloquei essa imagem aqui, eu vou ter que salvar ela. Não, acho que se bem que se eu só copiar, dá pra jogar aqui direto, não. Ah, legal, obrigado, Photoshop. Vamos.
Não tem um abrir link, não? Abrir mais uma nova guia. Pior que a imagem é pequena pra caramba mesmo. Vamos fazer o seguinte, pesquisar a imagem com o Google. Não, porra. Ah! Quase que dá merda. Encontrar fonte da imagem. Vamos fazer o seguinte, woman body reference. Ih, tem um maluco que foi de referência pro Titã encouraçado também. Caralho, esse cara é muito grande. Mano, o cara é tanque, tá ligado? Ele não é malhado, ele é forte. Tô procurando uma pose um pouquinho mais dinâmica. Mandar no chat da escola pública. Era essa aqui, era essa mesma foto, só com outra cor. Puta merda, hein? É, pose dinâmica pega aquele pack novo que eu botei lá na página, na pasta de referência. Não tão dinâmica. É o quê? Não tão dinâmica. Tem que aproveitar que aquilo lá, elas estão com roupinha, tá ligado? Esse aqui pode ser esse aqui. Aí dá pra mostrar em Porque live. ele já tem as marcações aqui. Nesse filme é melhor que a vida real, sim. Na época que eu jogava, eu fazia eu e minha ex. Que triste. O Sticker falou que nunca se fez no The Sims. Jogou pra quem então? Não. Porra, mano. The Sims é feito justamente pra você fazer quem você conhece. E você mesmo. E ver como seria a sua vida se ela fosse muito melhor do que ela é, porque provavelmente seria. E não importa o quão ruim esteja a nossa vida no The Sims, ela é sempre melhor do que a nossa de verdade. Entendi. Não consigo achar uma referência de imagem grande. Um bom exercício pra você estudar personagem é você, tipo, botar um... Além de você estudar a estrutura, né, mas você estudar pose e dinâmica, esse tipo de coisa. É, tu pegar uma foto, botar um tempo aí de, sei lá, 5 minutinhos e fazer um rabisco olhando pra essa foto, tá ligado? Tipo, você tentar copiar a pose da pessoa, só que sem se preocupar com o detalhe, entendeu? Só tem que se preocupar com o dinamismo da pose. Saca? Mete um traço aí toscão, parece grafite, um negócio, grafite grande ou carvão, sabe? Só vai, mano. É uma boa estratégia. Aí de 5 em 5 minutos você troca a imagem. Beleza, então vamos lá. Deixa eu só tomar meu sorvetinho aqui que virou leite. E? Prefere um leite gelado ou quente? Não vou responder. Uhum. Então, mano, ó, sobre formas. Ele já tá tomando leite dele. Pera aí, tem de menor no chat. Ué, pô, nunca esquentou um leite na leiteira? Para, gente. Botar um açúcarzinho, pô, ficar gostosão. Qual que ele mandou? Ah, essa aqui? Puta maneira, mas eu acho que ela é... pequena. É. Daí? Mas até que dá pra gente fazer essa depois.
Cuida da tua vida, pô. Beleza, ó, então. Para estudo de forma de ser humano, você vai trabalhar basicamente com 3 formas. Você vai trabalhar com um círculo, você vai trabalhar com um cilindro e tu vai trabalhar com quadrado. Ou retângulo, se você for disléxico que nem eu. Você vai trabalhar com essas 3 formas para o estudo de personagem. Eu vou começar pelo corpo e depois a gente sobe para a cabeça, porque a cabeça ela é dividida em 2 formas. Tá? Então vamos começar pelo corpo. A maior parte do tempo você vai estar usando cilindro. Saca? E aí você vai ter que trabalhar com perspectiva. Então se a gente fizer aqui o breakdown do corpo dela, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Você começa o cilindro aqui. Fecha ele aqui, tá? Ele acaba aqui então. Depois a gente muda um pouco as cores para entender melhor o que está acontecendo. Você começa com ele aqui, ele vem até o joelho, onde você vai ter um círculo, a bola que é o joelho, e você fecha o cilindro aqui de novo, mais ou menos assim. E aqui embaixo, mesma coisa. Você vai ter outro cilindro, que vai vir até aqui mais ou menos, e aqui ele fecha. E aqui no pé a gente vai trabalhar com mais uma forma mais quadrada. Ó. Você vem aqui, você vai ter uma forma mais quadrada para o pé. Outra perna, mesma coisa, mesmo cilindro. Aqui a gente tem a bola do joelho. E outro cilindro aqui. O importante desse estudo aqui é entender a forma na perspectiva em que ela tá. E é por isso que o fundamento principal, que eu considero o fundamento principal, é a perspectiva. Pera lá que meu sorvete derreteu inteiro aqui no copo e virou uma parada diferenciada. E aí a gente vai seguir esse mesmo modelo para o resto do corpo. Tá? Aqui o quadril, ele usa uma forma diferente. Você vai usar uma forma que ela vai combinar quadrado e cilindro, mas a gente volta aqui no quadril depois. A gente volta para estudar o quadril depois.
Essa parte toda de cima do corpo, ela é mais ou menos isso. Então eu vou deixar ela para daqui a pouco. Braço, exatamente a mesma coisa. Você vai ter aqui o ombro, que é um círculo. E aí você vai dividir em cilindros. Chega aqui, círculo, divisão em cilindro. Divisão em cilindro. E aí a mão. A mão, mano, eu não vou nem falar nada de mão, porque a mão é um inferno. Eu mal sei desenhar mão. Eu não sei desenhar mão. Vai, eu não sei desenhar mão. Então eu não vou nem entrar nessa coisa aqui. A mão é um assunto à parte. E o outro braço, mesma coisa. Você tem o cilindro do ombro. Pescoço é um cilindrão, pô. Na real, o pescoço ele é um cilindro que termina mais ou menos. Ele vem mais ou menos aqui e termina assim. O pescoço é uma parada bem esquisita. E aí a gente tem a cabeça, que é um círculo. E essa forma esquisita aqui. Pro corpo, a gente vai ter, como eu mencionei, a gente vai ter uma forma bem parecida com a do quadril. Então, essa parte aqui dá pra fazer como um cilindro, mas tem gente que prefere fazer essa forma aqui, mano. Ó, você parte o corpo no meio aqui. E aí você tem uma parte pra cá e outra parte pra cá. Então, esse cilindro meio... Eu vou abordar essas formas. Ah, beleza, então. Vai lá, mano. Na próxima a gente continua, não tem problema. Não é um sorvete não, na real é um picolé. De esquimo, tá ligado? Aquele coco com uma coberturazinha de chocolate. Beleza, mano. Se você voltar, a gente continua, não tem problema. Pô, então, o que a gente segue fazendo aqui? Eu queria montar uma base de escultura, mano, com a ideia que eu tive. Mas vocês decidem o que eu faço. Posso tentar pintar alguma coisa, pra gente ver o que sai. Acho que eu vou ficar nessa. Acho que eu vou tentar pintar alguma coisa. Só pela questão de... A gente já terminou uma arte hoje, né? Então vamos só descansar. Só conversar de bobeira. Voltei. Bom dia. Tu acredita que
A pasta do Freela lá da BGS. Eu fiz a limpa nela porque ela tava pesada. E agora, depois da limpa, ela tá pesando 50 GB. Caralho. Só a parte do 3D. Maluco. Linha de movimento? Eu não faço ideia do que seja isso. Cara, eu odeio esses tutoriais. Que ensinam você a desenhar uma coisa de uma forma muito específica. A linha de movimento não é aquela curvatura de ponto de equilíbrio? Não faço ideia. Você traça uma linha ou uma curva no corpo todo. de Ah, ângulo. tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Já usei. Pô, vamos ver. Ixi, mano, vamos ver se. Ixi, já era, hein? Pera lá, eu vou exportar essas aqui. Pera, que talvez eu consiga. É, pronto. Mandei no WhatsApp. Essa linha é boa pra você achar centro de gravidade. E equilibrar o corpo. Bom, então vamos continuar assistindo, então. Tonight we are in Paris for the latest stage of our competition to find the Sky Arts Portrait Artist of the Year. In this part of the contest, our 4 finalists need to convince the judges that they can develop to become truly great artists. And to paint a portrait of a woman who has inspired photographers, designers and writers, model and author Sophie Dahl. So who's got what it takes to become Eu tô the torcendo Sky totalmente Arts pro Louis. Portrait Artist of the Year? Totalmente. Gosto muito da Selena, mas. Our search for the Sky Arts Portrait Artist of the Year began when we invited artists to send us their self-portraits. Nearly 2,000 sent us their work, amateurs and professionals, young and old, from all corners of Britain and Ireland. Those shortlisted by our judges were invited to compete in Trafalgar Square, Cardiff, Dublin and Glasgow. Competitors were challenged to produce a portrait of a sitter well known from the worlds of drama, sport or entertainment. From Game of Thrones, the actress Sophie Turner. And all of it in front of large crowds and against the clock. Artists, you have 10 minutes left. 3 expert judges, a curator, a renowned artist and a dealer, faced the tough task of selecting 4 finalists. The winner of the London Heat. Eventually, Louis' delicate brushstrokes, Selena's bold use of colour, Nick's hyper-modern technique, and Ewan's classical style saw them qualify for this week's competition. The artists are competing for an amazing prize. All will have their work displayed at the National Portrait Gallery, and the overall winner will receive a £10,000 commission to paint a portrait of double Booker Prize winning author Hilary Mantel, which will become part of the permanent collection of the British Library. O negócio tá interessante. Tem 3 coisas. A terceira eles ainda não revelaram o que é. The Royal Academy, home to some of the world's finest art. Our contestants have brought with them their portfolios, which the judges will study and give advice on how best to use their time in Paris. Kathleen Soriano, Director of Exhibitions here at the Royal Academy. Taishan Schirenberg, a multi-prize winning painter. Kate Bryan, Head of Contemporary at the Fine Art Society. Louis, Ewan, Selena, Nick.
But first, the artists are about to hear about their next challenge. A Celina tem a cara de ser a tia solteira e legal. You should break the news. Have you ever experienced weightlessness before? No, you're not going that far. You're going to go to Paris. Wow. When you're there, you're going to paint someone who at the moment remains unnamed. But before you go, you've got to go through another stage, which is that each one of you is going to have their work assessed and discussed by the judges, one by one. So that's why you brought your portfolio. The first of our contestants to face the judges is Selina Moat. Selina won the heat in Dublin with her portrayal of actress Pauline McLean, best known Pois for é, her eu tô role nesse in caminho aí Father também. Ted. It was Selina's particular use of colour which appealed to the judges. Tio eu já sou. But now, showing them the rest of her work is far more nerve-wracking. E meio gay. Slightly terrified, but I'm really looking forward to it. It's not every day you get to sit in front of a panel like that and get your work critiqued. Hello. Hi. Nice to see you again. Nice to see you all too. This isn't intimidating at all. Well, they're two very contrasting portraits. Sure, yeah, I guess. Quite interested that they have no background. Indeed, you're No. On the other hand, Se esse é I o really, I've aquecimento seen global, not only imagina this quando ele beautiful começar o treino. landscape, but other landscapes of yours, and Como é que é? Se esse é o aquecimento global, imagina quando ele começar o treino. Pois I é. was quite interested in the fact that you never felt the need to kind of bring The two together. together. From doing the portraits, I did notice that the background space was something that I didn't really focus on. So I think the landscapes then started to happen, and it was a chance for me to work on a larger scale and kind of be a bit more freer. Do you think your landscape paintings have allowed you to bring on your portrait paintings? I think so, yeah. I think I haven't quite managed to combine the two yet. So the judge's advice to Pô, esse Selina retrato dela é is muito to foda, study mano. works where the portrait and landscape work closely in harmony. Okay then, Selina. Well, it's up to you now. If you go to Paris, good luck, enjoy yourself, and make the most of it. Thank you so much. Thanks for all your feedback. Very good to see you. Next up is Louis Morris, who won our first heat in London. The judges picked out his portrait of actress Juliet Stevenson for its delicate and colourful brushwork. O trabalho dele é foda, Louis' mano. day job is designing banknotes in Basingstoke, but he spends much of his spare time developing his portraiture. This competition has been very enriching, very stimulating, and my head is stuffed with ideas. It's the kick in the pants that I need for my painting. Hello. Hi, Louis. Come on in and join us. The way you put paint on is not unrelated to Cézanne. Now you're going to Paris. Is there anything you want to see there of Cézanne? He's a true great, and the colours, I love that about his work. In Paris, you must look hard at Manet. There's a definition that he has that I Olha think isso, you're mano. in danger of losing sometimes. And also, I think as well, it would be good to look at a few more contemporary sources, or just think about your painting slightly differently, because you mustn't let yourself go too in the realm of something traditional in 19th century, because, I mean, some of the paintings where you've got everyone sort of wistfully near a window, you've done that well, but I think it would be interesting to see what else you can do. And I think your handling of the composition and the way that you found that narrative on the day was genius. So the judges think Louis' work will benefit from looking at artists such Yeah, as já vejo. Manet and Cézanne. But he's also encouraged to seek out more contemporary artists whose work might freshen his approach to composition. Okay, see you and have a great time. Next to get some advice from our judging panel is Nick Lord, who's just 24. Nick won the heat in Cardiff, where the judges found his portrait of Welsh rugby star Gavin Henson to be bold and full of character. Nick currently works for his father painting model railways, but would love to make his living as an artist. I think the next stage, talking with the judges, I've just got an image in my head of them just sort of picking the whole sort of paint, or my whole portfolio apart, sort of pointing out all the flaws. So I suppose I'm expecting the worst. That's great.
Well, these ones are they're part of a collaboration I'm doing with a photographer because we're both sort of working together. And I like sort of painting the human figure, and I think with the sort of tattoos, it just makes it a bit more interesting. There's obviously something that interests you here in a sort of quite edgy-looking model. But I have to say, as a piece of advice, I feel that sometimes using that kind of sitter and that subject, when your style is already so contemporary and fresh, it's almost like you're slightly over-egging the pudding. I would say that there's an element of caution, is that I do think you start to wander into the illustrative. Instinctively, I'm asking you to look at great painting. I love the way that you break up the surface of your pictures. I'd love for you to see a bit of Cézanne. So Nick is also encouraged to use his time in Paris to look at the work of Cézanne, but to develop his own style and not to try to copy anyone else. Nick, thanks very much for talking to us. I wonder if you could send in the next artist, please. Yep, thank you. Cheers. Thank you. Last in is Ewan McClure, who won the Scottish heat with his stunning painting of Paralympian rugby star Michael Kerr. Well, this was an unexpected element of the competition, and I haven't been this nervous since my art college days when the tutors would cast their beady eyes over my work. Ewan lives outside Edinburgh with his girlfriend, who shares his interest in Georgian folk singing. Ewan's classical approach shows great skill and talent, but the Nossa, que judges are inferno. concerned that his usual style may Se be eu a tô hard namorando sell alguém in today's market. e eu vou na casa dessa pessoa pra um almoço e a família começa a cantar ao redor da mesa, eu saio. Yeah. Well, it's simply geometric shapes as seen through the two-dimensional cutouts from which they're folded. No, it's good. Was it early? I mean, is that... Well, no, that's relatively recent. It was one of those ideas that I just wanted to see done. The overriding feeling, apart from these later experiments, which are actually quite classical in their conception as well, is how the word academic comes to mind. What I see around me, there are sort of fishes on plates and books on tables, and I recognize the motifs. And I wonder, though, you know, you're a young man, you don't have fishes on plates in your kitchen. It'd be quite interesting to see you paint what is on your plate. I wonder whether you know your art history too well. I mean, I don't find it in the portrait of Michael. No, not at all. There's almost a freedom there, but interestingly, nearly every other picture in this room has some other historical reference in it. I mean, in a funny way, you know, I think Courbet would be a great painter for you to look at in Paris. And in a sense, you know, he was really cutting edge in his day. He was painting what he saw around him. We don't want you to suddenly become the new Banksy, but actually we just want you to be thinking about your contemporary surroundings in the way that those masters of art history were doing in the 19th century. You should be doing that today for yourself. I've got another suggestion, Ewan. As the judges here seem to think that you're constrained in some way by art history, why don't you just go to Paris and get drunk? Joan, that's your answer to everything. So all of the contestants have been given valuable insights on how to develop. Ewan is advised to look at some Courbet, but most of all to go to Paris and have some fun. Louis and Nick have been advised to look at the work of Cézanne for inspiration on composition and use of colour. Selina needs to bring together the foreground and the background of her paintings. Their challenge will be to turn what they've learned into a new portrait, but as yet they have no idea who their sitter is going to be. Here at the Musée d'Orsay, the artists explore one of the greatest collections of Impressionist masterpieces in the world. Ewan heads directly to see Burial at Ornans by Gustave Courbet, because it's a fine example of an artist painting exactly what he sees around him. Just makes me utterly humbled. He was 30 when he painted this. There's huge human depth and psychology. Look at any one of the portraits and you can feel what they're feeling. The degree of planning that goes into something like this to make it look unplanned is mind-boggling.
Selina has been encouraged to study Pierre Bonnard because of his mastery of the relationship between the sitter and background. I love this one. This is great. I don't know if you can see, but there's actually a person sitting on this side of the painting. And that, to me, is really interesting, because you don't notice them at first. You know, there's no kind of real description of the space. It's just all about shape and colour. And that, for me, is what I'm drawn to as an artist. So. Aquela mulher é maravilhosa. In the shadow of Montmartre, Nick joined Selina at a life drawing class to work on their drawing skills. How are you getting on? Yeah. Getting there? Yeah, don't think I've left enough space for the feet, and I cut half the head off, so... You've already giant-sized her then. Challenging me. Yeah, definitely. Some special work. My feet are still in the wrong place. Banknote designer Louis has come to L'Orangerie to look at the works of Paul Cézanne. Like Lingerie? Cézanne, he too wrestles with the concept of when a portrait is finished. He's done just enough to tie her in, to relate her somehow to the edge of the picture. And that's enough for him. It's a real painter's painting. It's a sort of work that when I look at it, it makes me want to dash home and get my paints out and get going, especially on a portrait. While the work of the great masters can provide inspiration, our finalists are keen to get going on the real purpose of their visit. So how are you feeling about tomorrow? Are you Gonna get excited, good. apprehensive? Yeah, I hope I still remember how to paint. I can't wait to get going. I'm actually really interested to see how we all begin. It'd be really interesting to see how we all work and maybe learn something from each other. And who would be your ideal sitter? Well, I wanted John Paul Gaultier. Oh, amazing. Yeah. I just thought... Someone with real character. Jared Depardieu Yeah. would be great, because he's got a really interesting nose. Yeah, I suppose my dread is an absolute beautiful woman, just because you can't improve on that kind of perfection. But then I suppose I'll be looking for maybe this beautiful woman in an introspective moment when there's a hint of doubt or something that you can pick up on. It's not just about sort of physical Pareceu perfection. corte de The Office. The artists are ready to begin their main reason for coming to Paris, the penultimate Onde stage ficou in the a Vitória? competition. Ah, tá. Que maravilhoso, Maxime's, a mano. ballet Eu pop acho que restaurant eu- where the greatest artists Ele were chega once to be série 1, found. mano. In an empty suite upstairs, the artists prepare their paintbrushes and easels. No, that's too much. Each one is trying to progress their approach to portraiture, but so far the identity of their sitter has remained a mystery. Esse é o erro de gravação, eles começam a rir no meio dessa frase. Óbvio, né? Porque essa aí não tem como, I'm nem tão Sophie. casa. Hi. Nice to meet you. Hello. Selena. Hi. How do you do? Model and author Sophie Dahl is an experienced muse. She has posed for some of the world's best photographers, and her grandfather, Roel, even wrote her into his children's book, The BFG. So, I haven't sat for a very long time. Oh, okay. So you've got a book to read, Yes, clearly, I've got a book to read. Presumably you'll be looking down, I guess. Yes. So actually, I might kick my big, high, uncomfortable shoes off and sort of Let you like this. settle But in. yeah, Let you get settled in and leave you there maybe for a little while, because Okay. what seems comfortable now in like 2 minutes Well, might I'll be agonising. miserable about it. There we So go. if you were actually at home, I think that might be best. I don't know what the others think. No, But yeah, it was to natural and think the key thing is settle into it. That's lovely. There. Does that seem all right to you, Sophie? Yeah, I think so. If I'm sort of screaming in 50, I mean. Yeah, I'm sure you won't suffer in silence, but don't. With everyone agreed on the pose, at last the artists can get going on what they've really come to Paris to do. They will have 6 hours over 2 days to paint their portrait of Sophie Dahl. Louis decides quickly on a colour palette for his background.
He starts out in his tried and tested fashion, tentatively applying precise blocks of color onto the Mano, olha canvas. isso. Meu herói. Normally, Selena would start by putting paint straight onto canvas, but today she begins with a sketch. Can I ask you what you're reading, Sophie? You can. I'm reading a biography of Madame de Pompadour. Madame de Pompadour. By Nancy Mitford, and Madame de Pompadour was Louis XV's mistress. She was one of his favourite mistresses. I love Nancy Mitford. This is a great, great biography by her. Okay. It's the first edition that was signed by Mitford. Wow. And one of my favourite things, so that's why I have it as well. Yes. After much contemplation, Nick eventually starts with a detailed figure study. Ewan was dreading having a beautiful woman for the sitter, but seems to be finding the depth he was hoping for. Ah, eu não... eu gosto muito do autorretrato que ela fez, mas a pintura que ela fez pra ganhar eu não curti muito, não. Selena resorts to her usual method of blocking Lu é the o meu canvas favorito, não out tem in jeito. one single A colour. técnica dele é absurda. Seis horas em 2 dias. 3 horas cada dia. Louis is trying to avoid another wistful portrait next to a window, which will force him back into his comfort zone. Mano, olha isso. Eu não gosto da paleta que ele escolheu. Sophie, how are you finding the position? Is it still reasonably comfortable? I'm sort of used to it. I'm used to it because I modelled for a long time. I was a model for, 15 years or so. Se ele não ganhar, foi lavagem de dinheiro. Quite used to it. I actually thought I was moving around a lot. Have you ever sat for anyone? I have. Yes, it's quite relaxing. It's a chance to just lose yourself in your thoughts. Yeah, it's lovely. The artists have a lot to live up to. Sophie has been photographed the world over. I imagine it's a trickier proposition for them, or the intimacy that is useful for an artist to have. Os caras foi tipo, ó, Lu, eu quero que você pare de pintar a gente na janela. Aí o que eles faz? Prepara um cenário de uma pessoa na janela. The job of an artist, and also particularly with portraiture. Pô, mas ó, tá muito maneiro. You are witnessing a moment, so they don't have to sort of know my soul. But even witnessing a moment can be tough when it takes several hours of concentration. In the break, the painters catch their breath. I'm struggling with it at the moment. I think it's always that first couple of hours, getting it all out. Yes, in such early days, sometimes it's best to actually slow down when you're panicking, just rather than feeling you've got to rush at it. Just actually take a breather and consider. Yeah, definitely. I get a bit worried because you guys have all just sort of. Mano, esse cara parece o Lula Molusco Shed. Just about done the eye. I'm really enjoying it. Oh, I can Jess. already hear people saying, but that's the same composition for the heats, except in reversed. I would have loved to have done something different. It's kind of the composition which I find compelling. I did wonder about having it different, but I think all the best artists repeat themselves as well. So. How did you find that? It's all right. Yeah, I'm happy now. I think I'm getting into it. It's just getting familiar with her, isn't it? Just kind of. She seems lovely. Yeah, I'm just thinking 2 days, 2 days, 2 days. I think I'm being slightly more cautious than I would be normally. There's the tendency to kind of jump in. Essa aí é a magia do I cinema. think I'm just like, yeah, take your time, Eu sempre don't rush. procuro cinema.
the other leg over the other leg. Sorry. The artists are nearly halfway through the time allowed for their paintings of Sophie Dahl. 3 of them have already captured a likeness, but Nick is still working on his drawing. They have just over 3 hours left to complete their portraits. Ewan has made bold strides ahead, and his portrait is perhaps the most developed of the group. Selena Moat has also dived in, adding more layers of colour, but the background tá muito remains melhor. abstract. Louis is following his usual style of painting and waiting for the likeness to emerge. Nick is absorbed in the early stages, sketching out the details. I love them all in their individual ways. Yes, I've had a sneaky peek at the other 3, and it's fascinating to see how they're approaching it. All entirely different, of course. All at slightly different stages, but they seem to have a definite game plan. And I've gone sort of hell for leather, just trying to get as much down as possible, so I've got an idea of what the finished painting is going to be. Others maybe have a longer-term strategy, and it's a case of a more gradual accumulation of marks. It's going okay, I think. I'm trying something slightly different to how I normally work. The room and the light is very cool today, so I'm kind of working backwards. So I've started with a very warm, rich colour. Slightly anxious about how it's going to turn out, but I think it's okay. I'm really happy to be painting, and I'm happy with the way it's going. I'm just trying to find Sophie on the canvas. Sophie presents you with a wonderful range of colours, and it's a real treat, and I'm just trying to make the most of them, but not get too greedy. Thank you. That's great. Thank Cheers, you so Sophie. much. Well done. It is the end of the first day, and the finalists have to stop their painting. They're Eu acho que são halfway through 6 their horas por allotted dia. time. Tomorrow will be their last chance to finish their portraits and prove to the judges how they can develop their own style of work. So I think I'm not going to look until tomorrow because I think it's sort of, otherwise I feel like you're in the middle of, it's half finished. I wouldn't want anyone to, I write and I wouldn't want anyone to read my writing before it's been edited. Otherwise I feel like someone's reading my diary, you know. So I will see you all tomorrow. Yes. Thank Cheers, you so Sophie. much. Thanks again. See you tomorrow. Bye. Porra, muito maneiro. For some light relief from the concentration needed for the portraits, Ewan and Louis go out in search of well-known street artist Tom Tom. Can like this. Oh, brilliant, thank you. I want it to be really dense red for the eyes. Okay. Hey. That's it. I love it. I love it. One thing I wanted to do is maybe have the other one sort of like there and then another one there, and it's like a radioactive kind of symbol, but I'm happy with one, really, just the one. Don't want to get greedy. Meanwhile, Selena is still following the judges' advice to see how great masters such as Matisse tie in their subjects with the background. You're absolutely right to bring up the notion of integrating a figure into space, because this is precisely what he tries to do here. He structures the figure so that in many ways her femininity is expressed by the colors and the flower patterns around her. She seems almost insignificant in amongst all those abstract shapes and patterns. Matisse always does is he removes his models from the realm of reality to the realm of pure art. I mean, I really wanted this to be very graphic and industrial looking, so... Oh. After a few years,
Louis, this was my still life with the fish, and the judges felt that it was a little bit passé. Well, not passé, but people don't eat fish on a plate like that. So I hope the judges appreciate that I've taken my very Luddite old master painting into the 21st century. Hello! You came back. I came back. Well, that's good. Imagine if someone else walked in. Sorry. How are you? The next morning, the artists returned to their portraits. With just 3 more hours to go, it's time to begin some fine-tuning. Nick has finished his study and has started to apply paint to his canvas. Selena is doing her best to put into practice what she has learned from the judges and the masters. Despite his exposure to contemporary influences, Louis is steadfast in his characteristic approach. Whilst Ewan is making more dramatic gestures. I had made Sophie a little sort of cutesy, and so it was a slightly shallow painting, but there's a bit more content there that I'd like to pick up on. So I've been quite ruthless and I've scraped off quite a lot of paint. Sophie? Yeah. Now, have you had any thoughts about how you might get portrayed or how you fear you I might try get not to portrayed? think about that. No. Wildly intelligent looking. Okay, you've got the book. No, I think you want to feel that you have made a connection, and so that you're letting someone. Eu tô mais pra do Louis e da Celina. Porque são mais claras, são pinturas mais claras. Eles estão pintando um ambiente super claro. E aí o Ed Sheeran e o Jesse estão com a paleta de cor super escura, sabe? He hopes that a looser style, akin to the great master Cézanne, will help him catch up. Cézanne's work was all about the sort of the different layers as such, and not what it looks like up close, more about what it looks like from afar. Where I haven't got time to worry about it. I think it'll be quite interesting. It could go terribly wrong, but Sim, valoriza, mas eu não sei. Primeiro que eu não gosto muito de loiro. I think I'm happy with the colour. I'm not quite happy with the tone of what's happening. The dark kind of qualities. The chair is really frustrating me. I'm looking for a motif to put. Mas eu não tô tentando te comer. Tem certeza? Tu namora, não sou desses. Errado você tá. Hopefully nothing will go, and background to me is as important because it relates to the painting. It will affect the way she looks in that space. Aham. Eu gosto das aquarelas da Celina. I didn't really know how it was going to sort of turn out, but it seems to be getting there, and it's far more sketchy and loose than I originally thought it would be. So it still seems to be having the same sort of effect. So pleased with it at the moment, but no, my luck, I'll completely ruin it in the last 10-15 minutes. In these last moments, the artists confront one of the toughest questions of all. When is their painting finished? It's all right. It is what it is. We've got, 10 minutes to go? Something like that. I'm just trying not to spoil things at the last minute. I was happy with it before I started the background, but I feel like I've messed it up a bit, but... Eu acho que ele passou muito tempo no sketch, mano. Had a few last minute problems with some drawing, and so I'm going to spend the last 10 minutes trying to sort that out. Porra, é muito... Nossa, perfeito, mano. The dying minutes is very, very
very difficult. Yes, I'm just, I can't really talk right now. Well done. Thank you for your patience. Thank you. Yeah, you finished painting now? Yeah. In making a portrait, the artist and Sophie have shared an experience. Now she takes a moment to see herself through their eyes. It's so funny coming in and having no one in here, and it feels like I'm snooping, and also just having had absolutely no idea what each was going to be like. And also watching you, and as he worked, you stood very far back and seemed to be very scientific. So I imagined something totally different. I love it. It's totally not what I expected, but I absolutely love it. I knew about Nick's spray painting, and I imagined it to be more modern than this. It's sort of quite timeless. It's great. Louis tem que ganhar. Em forma de técnica, o dele é o mais. It's really tricky. You can't ask me to pick a favorite because they're all so different. It feels like. Mas eu gostei da aquarela like dela. a Jolly Matisse lady. E o Louis, pô, não love tem it. jeito, mano. Olha isso. It's another total surprise. I imagine Louis to be the most sort of specific. Tá apanhando de fantasma. Such a funny thing. Yet they have stumbled upon a moment that really captured it with intimacy and warmth, each one of them. Now the artists bring their paintings back to London, where the judges will assess which of them has progressed most from their time in Paris. One will soon be a step closer to being declared Sky Arts Portrait Artist of the Year. Back at the Royal Academy in London, it's time for the artists to present the fruits of their labours in Paris, and to see how each of them has progressed since the judges scrutinised their portfolios. I think that the advice we gave them was both good and bad, and I would trust and respect an artist who ignored it, and trust and respect an artist who didn't ignore it. What's testament to the value of that advice is the work that they produce at the end of it. Mano, vocês perceberam que ela falou uma frase inteira e não falou nada? Ó, eu acho que o conselho que a gente deu foi bom e foi ruim. E eu respeitaria o artista que não seguisse o conselho, mas eu também respeitaria o artista que seguisse o conselho. Então não fala nada, caralho. Caralho, essa mulher de boca fechada é a maior poeta que existe, hein? Maior do que a Patrícia. Uhum. I was a bit apprehensive because I wasn't too happy with how I left it in France. Oh, wow. Oh, so sensitive. Yeah. I find out I want to say so Ficou muito French in foda. a weird sort of way. I think there's a lovely sparsity to it. I love that. Your brushstrokes have become a lot smaller and more delicate. There's a great luminosity and light to it. It's a great sort of, it's quite magical. I think it's amazing the way you find that. Are you happy with it? There are parts that I like about it, but I see it more of a sketch Yes. for a bigger sort of piece. But you still stayed true to your core, which is great, which is what we liked in the first place. Yeah, I'm a bit worried. Are you? Yes, but in a sense, I think you've lost a bit of what was original about you. But it's a journey, and I think you haven't lost it. I can see it's still you, of course. Yeah, so. no, it was just a bit more of a sort of like an experiment. Sort of just like would have been a waste otherwise, and not sort of take advantage of the situation. Yeah. But it's progress, isn't it? Yeah. It's progress. Great, yeah. Well, glad you like it. Yeah. To see their reaction as well, it was all really positive. It's definitely made me look at it in a new light and sort of realise that it wasn't as bad as I thought it was. Right, on to the next one. Right, Ewan. Moment of truth.
I'm not sure if this painting reflects any of the advice the judges gave. That would be for them to judge. I simply wanted to do her justice, but I think I fell short. Come on then, let's have a look at it. Right. Totally different scale. Again, very beautiful light. I mean, I like the face a lot. Yeah. I think you've really captured a character. Caralho, essa mulher, cara! Ah, eu gosto do rosto. Eu acho que você capturou um personagem. É por isso que é um retrato, porra! In that face, and I love the way the light is bouncing off the book almost into her face. It's a great composition as well. I can see how you've sort of tried to loosen up a little bit, haven't you? I did hold off on over-refining anything. I thought I had all the time in the world, but in the dying sort of minutes I realised I should pull this together. So I feel I could probably have done with considerably more time. Todos estão lindos. E ele mudou muito a paleta. A paleta tá super escura. This is great. The hair I'm not convinced by. It feels like you're finding it hard to resolve how the light works on the hair. And But I still get the sense that the experience was of value, though, wasn't it? You know, and the looking and the thinking again about your own work in that context. I'm very aware that I'm going to have to raise my game after the Sophie portrait. I think I still have plenty to prove, but unfortunately no excuse will rescue a mediocre painting. Well, we're not making any decision today, so there's plenty more time. I won't be too upset about it, no. Great, well done. Good, thank you. Hello. How are you? Good, thanks. Yeah. Have a great time. It was amazing. Yeah, brilliant. Come on then, let's have a look at how it's affected your work. Yeah, come on. Big reveal. Wow. That is such a contrast. I so didn't expect that. I'm going to have to think about this. Yeah, I need a bit of time. Think about this. Talk us through how Bonnard did this to you. Bonner. Wild colour. It was actually Matisse. It was Matisse, I started with the pink. A Celina é maravilhosa. From there. So how do you feel about it? Se ela ganhar, eu fico feliz só porque ela é. Garish in points. It feels very disjointed in certain bits of it, and I was wondering, was there some point when it sat together a bit more than it does now? No. I don't know actually. I quite like that variety, of course, because I find it takes my eye tonally, but also texture-wise, and I see ghostly layers of your past work sitting on it. I think the drawing is good. I think I managed to get a good likeness of Sophie. Whether the painting surface looks like how I would like it to look is another question. I'm not sure. Anyway, well done. Looking forward to seeing the next one. Yeah, actually. I'm really intrigued now. Yes. Yeah. What will be revealed? You made all three of us speechless at once, which is... Right. Where's Louis? Hi, Louis. How'd you get on? Well, I'll let you be the judge of that. I think, that might be true. I'll just leave it on. Did you do this in the same way? Did her face come in quite late, or how did you do it? Because it feels like you're building up momentum until you get into the face. I like to surprise myself, so I try and keep it Ele tá muito as long as nervoso. I can, and that's how I find my surprise in it. Sometimes it works, sometimes it doesn't. There's your marks are slightly different, aren't yes, they? they are. I was just looking down here. They're braver. They're not so tentative and delicate. Sometimes you're not quite sure if what you've just painted has been a good painting, and so it is very interesting to see it through someone else's eyes. I love this bit. There's such movement here. And The arm is beautiful and the colour of the book is beautiful. That's my favourite bit. Yes. The bits that they like seem to be everything but the face. So I would have liked to have perhaps had the face to be more praiseworthy, I think, it being a portrait. The way that you paint is quite different to a lot of other artists that I've encountered. This idea of you want to be going on a journey to, you expect there to be a reveal to yourself. Well, yeah, sort of. It's like join the dots or that kind of, it's fun. I want it to be fun. I don't see myself as, some great painter with a duty to humanity to produce great work. I do it because I enjoy it. Yeah. Well done, everybody. Can I just say, I'm really pleased we picked you guys. Because they're all different. You've all made a step forward, and it's just, I think your compositions are all just fantastic. There is still an all-important stage of our competition to go. But we twisted the judges' arms to tell us who has most captured their imagination so far.
At this stage in the competition, my money's really on Nick. And I think that the work that he's produced in Paris as a consequence is sort of shouting out about an artist who's keen to develop, keen to learn, who's really absorbing all the influences around him. Today, I think my opinion has changed slightly on who might win. I always had my money behind Nick, and I'm slightly unsure as what he's done with this Parisian portrait of Sophie Dahl. The other artist that I'm actually really interested in is Selena as well. I think she's the person who's taken the biggest risks, but done it with the most confidence. I mean, she has got away with murder, really. The artist that I find most exciting is Selena Moat, because she's being quite courageous. And in her courageousness of making interesting paintings, of all four of these people, she's got a likeness. That combination is just a fantastic winning combination, really. Eu quero que o Louis ganhe porque eu quero ver mais, mano. Everything to play for. Next week, each will be given the biggest commission of their careers to date. They will paint a public figure for some of Britain's grandest institutions. Cada vai pintar Their new portraits will be unveiled when our judges will be joined for their final deliberations by the director of the National Portrait Gallery, Sandy Nairn. Whatever the style, whether it's more expressive, whether it's tighter and more realist, the underlying thing is, can you get that person on canvas? Can you bring them to life for us as viewers? So join us next week at the National Portrait Gallery for the grand final, when we will announce the overall winner of Sky Art's Portrait Artist of the Year. Vai ser interessante isso aqui, hein? Tá parecendo Shingeki já, dividido em 27 partes. Não, gente, eu preciso fazer alguma coisa, mano. Eu tô muito cansado, eu não fiz nada o dia inteiro. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso exercitar. Dá uma exercitada aqui, então. Caralho, ainda bem que eu não abri essa porra na live. Que isso, maluco. Ok. Dá uma olhada lá no Craft. Ah, eu vi. Porra. Grande, né? Pois é, né? Pô, então, eu queria fazer alguma coisa, gente. Alguma coisa. Pois é, né? Aquele grupo só serve pra duas coisas: divulgar o mochiche e falar das mulheres que o Victor tá pegando. São várias. Tá fazendo a boa demais, né? É que aprendeu tão... E o que nós faz agora, hein? O que nós faz agora? Então, mano, ó, sobre escultura, eu tô transitando entre duas coisas, que eu acho que eu vou ter que explorar as duas pra descobrir. Eu queria fazer alguma coisa, é que eu não vou estar com a referência aqui, mano, por algum motivo sumiu a referência. Eu queria fazer... Deixa eu dar uma olhada, ver se tá por aqui. Então, ó, eu tava pensando em fazer
alguma coisa. E aqui eu tô falando sobre explorar estilo. Alguma coisa na vibe Lies of P, sabe? Não tão robótico igual é no jogo, mas na mesma ideia de ser uma modelagem mais hard surface, sabe? Bora ver o filme lá. Que filme? O Ah, melhor. tem que ver. Ou Tem o William Dafoe. fazer alguma coisa mais nessa. Deixa eu ver se tá por aqui. Alguma coisa mais na vibe dessa artista aqui, a Lois. Sabe, que são formas super orgânicas e meio que baseadas no expressionismo, sabe? Eu tava pensando em fazer alguma coisa nessa vibe. Então eu tô entre as duas coisas, eu não sei qual das duas coisas eu experimento primeiro, ou se eu só experimento uma. Tá falando de mulher. Pode ser. Pô, essa eu não conheço. Tá falando de uma mulher específica. Eu acho que. Manda link aí, mano, porque Pinterest não vai. Sabe, então eu tô entre isso. Fazer uma coisa bem mais orgânica, bem mais fluida. Pois é. Gênero. Ou fazer uma coisa. Tipo assim, eu tô entre dois opostos. Ou fazer uma coisa mais. Mais dura. E aí eu não sei. E aí eu não sei o que eu faço. Você queria uma coisa Pô, mais são bem dura pra maneiras. falar. Gosto dos olhos. Bem maneiro. Quanto mais dura, melhor. Caralho, 1 milhão de seguidor, porra. Queria ter 1 milhão. E aí, o que eu faço? Eu faço esse teste hoje? Ou. Isso aqui, essa pintura é muito foda, sério, muito bonita. Muito, muito, muito foda. Hum. O que eu faço? O que eu faço? Amanda. Amanda que sou bom em dar opinião. Olha aqui, ó. Fazer alguma coisa mais assim. Sabe? Sério que não tem nenhuma outra referência aqui? Ai.
pior que eu não tô com ideia de nada pra fazer escultura. Pô, eu tava pensando nisso. Eu tava pensando em fazer isso. Ah! Isso aqui eu vou ter que mandar. Igor, olha o back bling. Porra, é essa, mano? Pô, então, eu queria fazer. Só que eu não tenho. Ai, sai com arte adiada aqui, velho. Só que eu não tenho ideia do que fazer, mano. Não tenho ideia. Que bonitinho, cara. Esse filme é foda, eu gosto. Eu gosto desse filme. Esse ator é zica. Samuel Jackson? Caralho, eu nem lembrava que ele tava no filme. Tim Burton é o Tim Burton. E esse moleque é zica. Gosto dele desde... Ó, a Maísa aqui, ó. Gosto dele desde... Ender's Game. Ó, a linguada. Mas a parada aqui... Mano, eu quero fazer... Os critérios pra minha próxima arte tem que ser... algum estudo novo. Alguma coisa nova eu tenho que aprender. E alguma coisa que construa o meu estilo. Que construa o que eu quero fazer. Então eu tenho que preencher esses dois requisitos. Então, mas eu ainda não sei se eu quero fazer isso, se eu quero fazer uma coisa mais orgânica. Eu não sei. E aí também não tá aparecendo nenhuma referência maneira aqui pra me inspirar. Não, esse eu não conheço, não. Ah, o moleque que faz o coisa lá? Pois é, houve um período do cinema em que era interessante fazer filme de fantasia com criança. Os caras parou com isso. Qual foi? O quê? Nada a ver. SUS.
Mano, eu não sei o que fazer, me matem. Não sei se eu continuo investindo em retrato, porque a gente nem terminou aquele que eu fiz, vocês lembram, né? Não sei se eu continuo investindo em retrato, porque é uma possível área de trabalho. Não sei se eu invisto em corpo inteiro, porque aí é personagem também, é uma área de trabalho. Por que não uma cena? É porque eu tô estudando personagem, né? Com um personagem, porque aí é muito esforço mesmo, só por isso. Eu falei isso em uma das últimas lives, mano. Quando eu tô estudando alguma coisa, eu não misturo. Quando eu tava estudando o cenário, eu não misturava com o personagem, agora estudando o personagem eu não vou misturar com o cenário. Porque eu quero estudar aquele assunto. E eu quero aprender a como fazer com que aquele assunto seja representado. Sem a muleta, sem a ajuda de outra coisa. Entende? Pô, eu acho. Eu acho que eu quero seguir a linha de fazer. De pegar comissão pra fazer pessoas, sabe? Então. Eu não vou fazer nenhum personagem nada extravagante, igual foi o Corvinho, tá? Porque não quero trabalhar fazendo personagem, por isso. Não é o que me anima, não é o que me diverte. Apesar da experiência ter sido maneira, não. Eu não vou te fazer porque eu não sou bom com likeness. Aí eu vou acabar te ofendendo sem querer. Odeio caricatura. Odeio caricatura. Jamais farei. Mas eu acho que o que eu vou fazer. É, vou fazer um personagem e eu fiquei interessado em fazer uma criança. Então. Jamais, jamais vou ter filho, tá maluca? Isso aqui, ó. Isso aqui é maneiro, hein? Então a gente pode fazer uma mistura. Uma carninha assada. Sacanagem. E eu acho que eu quero fazer feminino também. Porque eu concordo contigo, referência feminina é sempre mais legal. Acho que a mulher no geral é mais expressiva. Pô, olha isso aqui que foda, mano. Uma Coraline, não. Alguma coisa mais nessa vibe aqui, sabe? Coraline já é uma criança mais velha. Eu quero fazer uma criança um pouquinho mais nova. A Anne do LoL, não me envolvo com LoL. E a Anne é o boneco mais torto que tem essa merda. Eu acho que dessa sério, vez a gente vai ficar só com o rosto. Dessa vez a gente vai fazer nunca só vi um rosto. boneco tão mal feito, cara. Nossa. Velho, não faz sentido o estilo de arte daquela porra. Deixa eu dar uma olhada nisso. Ela precisa de um remake urgentemente, tá ligado? Que ela é tipo. Ela é um personagem. E assim como os do LoL, eles são levemente estilizados, tá ligado? De boa. Uhum. O problema é que o fogo dela, as partículas em game, não combinam com ela. É, isso aqui é Sabe? horrível.
É horrível, olha isso, mano. É Isso é horrível. datado. É feio. Bota aí imagem em game pra tu ver essa merda. Tipo, ela é assim e o fogo dela parece, sei lá, mano. Tá ligado? É. Half-Life. É, É muito ruim, mano. É muito ruim. Olha isso. é feio. Pra mim é tipo top bonecos feios do jogo. É muito, muito feio. É muito feio. LOL só presta as splashes, eu concordo. As músicas e clipes também. Tudo que não é do LoL. Tudo que não tem a ver com o jogo é maneiro. Exato. Então, ó, tá decidido algumas coisas. A gente vai fazer um retrato. Vai ser uma criança, menina. Michael Jackson. Alguma coisa assim eu quero fazer. Mas não tão europeu. Mas a ideia é essa aqui, sabe? Mas se fosse mais bonito, não ia rodar no meu PC. Se liga no zap que eu vou te mandar. Opa. Jesus. Mas não o Jesus real. Esse aqui é o Jesus crossfiteiro. Muito bem. Mano, o maluco vivia num sol de 75 graus e se entupia de pão e vinho. E os caras acham que ele era trincado. Tá lá escrito no bagulho, mano. O cara era Pô. só um maluco de 1,50 m, 1,60 m. Normal. Cara, pô. Pô, não chegou nada pra mim, não. Corpo inteiro? Não, retrato só, busto. No máximo, busto. Hum. Cristiano Ronaldo, sou lindo. Podia ser lindo. E me achar lindo também. Dá mensagem pra Carol, ver se ela tá acordada. Cristiano Ronaldo é CR7, né? É. CR não é a nota da faculdade? Sei. É? É. Uhum. Desculpa, amigo. É a média final. Esse é o nome que... tipo, o que a sigla significa, tá ligado? Mas confia em mim. Beleza. É coeficiente alguma coisa. Então, eu quero criança triste. Pô, mano. Pra quê, né? Que é engraçado. Se eu tiver um filho, eu espero que eles não conheçam o tio velho. Mas vão. Para. Isso é uma ameaça. Sim. Ixi, Pô, essa última é legal, hein? Vou deixar a Nala assistindo a live enquanto eu vou trocar minha roupinha e botar meu pijaminha lá. O cara dorme de pijama. Essa última é boa, hein?
Essa última é maneira. Vamos deixar ela aqui e vamos continuar procurando coisa. Sad Child, é isso. Nossa, isso é uma música? Sad Child Portrait. Que é aqui que nós brilha. É na tristeza que o pai... Maneiro, hein? Pô, olha que Essa César penúltima... lançou a data de começar a remessa conforme. Dá uma arremessada. Me arremessa, Beto. Hum. Essa penúltima é maneiro. Vamos continuar nessa vibe. Sai daqui, sai! Não, nem é essa. Volta. É essa. Google Lens é uma bosta, na moral. Como nenhum resultado? Tu é o Google, tu tem tudo, como é que não tem isso? Como é que eu faço pra não pesquisar com o Google Lens? É o quê? Como é que eu faço pra não pesquisar com o Google Lens? Sinto muito. Não vai. Ele coisa tem mais Google como. Lens. Não tem mais como. Ele sempre usou o Google Lens, só que agora ele tá usando diretamente. Né? Só que agora é pior, né? Tá, beleza. Porque eu também não quero fazer ninguém 100% igual. Uou. Ai, tava bocejando. Acho que a gente já tem o necessário pra começar. Agora o que a gente precisa é vir nesse mano aqui e ver qual referência a gente vai usar.
Pô, eu queria que ele tivesse só de rosto, mano. Ih, ele tem. Mas queria que ele tivesse diferentes rostos. Pô, eu não exportei, mano. O corvinho. Porra, tinha mais imagem que a gente poderia ter usado e não usou. Nice. Eu acho que... Acho que é a primeira. Acho que eu gosto mais da primeira. Vai lá, vai lá. Umas horas. Pô. Oh. Ahn, Tá bom, então. Eu vou fechar 4 horas de live. E aí eu encerro. Agora tem 3 horas. Quer dizer, já fechou 4 horas, mas né, coisou aquela hora, então. Esperar essa parte da live dar 4 horas, aí eu fecho. Enquanto isso, a gente vai fazendo os básicos dos básicos aqui.
um vídeo aqui de um maluco gringo, sei lá, tá ligado? Chamando os professores. Eu não sei se isso é tipo ensino médio ou faculdade. Uhum. Chamando os professores pelo primeiro nome. Ah, acho que eu já vi uma parada assim. E eu tô tipo, caraca, esse é o normal aqui, tá ligado? É normal, mas eu nunca chamei, eu nunca consegui chamar. Ah, eu gosto de chamar de professor, mas, tipo, os caras liberam muita intimidade, tá ligado? Não, sim. Aqui é muito de boa, sabe? Não, pô, é o que eu sempre falo, mano. Eu e os moleques da faculdade, de vez em quando a gente sai pra beber com o professor. Tá? Chama o professor pra Exato. rolê pra beber, então, tipo... Eu nunca vou esquecer que teve um dia que o judeu inventou um rolê na casa dele. Ele sempre fazia um churrasco na casa dele, né? Galera, pô, tem cena lá e tal, moleque tem dinheiro, né? Hum. Ai, teve um que eu cheguei, simplesmente tava meu professor de física e minha professora de matemática, que eles se casaram, tá ligado? Tava lá, Uhum. assim. Eu tipo, caralho, Uhum. fala aí, Rafael. É o nome dele. Foi um bagulho muito brisa, mano. Um rolê na casa do amigo e os professores tá lá. Simplesmente. Vou fazer o jogo do Corolla. Vamos me deixar em paz? Vou estudar animação, velho. Então você me dá uma mamada. Aí quando você começar a estudar animação, eu falo pra você, sei lá, aprender a. Eu não sei, tem que inventar alguma coisa nova aí. O Dino provavelmente vai ficar me enchendo o saco. Eu vou. Já faz isso. É a evolução do Geometry, mano. É o Geometry com menos limitação, tá ligado? Não é a evolução do Geometry. É É que o verdade. Geometry é um Houdini simplificado. Sim, o Geometry tenta ser o. O Geometry tá engatinhando, tadinho. É. Já tem coisa boa pra caralho. Porra, com certeza, vai fazer muita coisa foda. Não. Mas o Blender em si não aguenta muita coisa, então... É, isso que é o foda. O Houdini é. Mano, é bizarro. O que o Houdini aguenta é um negócio que não faz sentido na minha cabeça, sabe? Tipo, é só o Houdini, o ZBrush e a Unreal com Nanite, tá ligado? Não fazem sentido. Pô, eu acho que eu vou jogar um pouquinho, hein? Não sei também. Não, acho que não. Vou continuar onde eu tô mesmo. Eu pretendo jogar. Eu tô na preguiça de fazer qualquer coisa hoje. Pô, como é que faz? Quero continuar em live, mas tô com preguiça de fazer qualquer coisa. Vai jogar e continua em live. Acho que eu vou ser obrigado a fazer isso mesmo. Jogar um pouquinho, uns 40 minutos, até da hora de encerrar a live. Foda que é nessa hora que começa a chegar a galera, tá ligado? Nova. Uhum. Só que eu sinto bom muito. de ver um pouco de gameplay também. Pois é, eu sinto muito, mas eu tô com uma preguiça absurda de fazer qualquer coisa. Nem a gente, nem o Muxixa, só arte. Pois é. Espero que esse caralho não fique travando. Enquanto isso eu vou no banheiro e eu já venho. Quando o jogo inicia. Ai, minha bunda.
Lançou Forza? Ah, ainda não. Quero testar esse Forza quando lançar, hein? Caralho! Lançou aquele jogo dos memes de advogado no Game Pass. Ó. Ah! Sério? Aham. Pera, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é. Tenho quase certeza que é. Ou não? Não, acho que não é não. É que o personagem parecia. Ah, não, se bem que é Ace Attorney. É isso mesmo, não é? Hum? Ace Não sei o Attorney. nome. Eu acho que é. Ah, caralho. Parada, hein? Eu já volto. Deixa eu aumentar só um pouquinho o som. Prontinho. Tem que entender que eu sou foda, irmão.
Cadê minha vida? The Good Place é tipo isso aí. Ótima série. Tô em Kaelid agora. Agora sim eu tô em Kaelid. Sério, irmão? Que era só você que tava me dando trabalho? Uhum. Me diz que eu consigo usar isso. Ai, que ódio que eu tenho de Souls. Isso é novo. Porra! Que arma feia. Mas maluco, dano base dela é 300. Ih, não tinha uma dessa no Elden Ring? Tem várias assim. Maneiro, hein? A lâmina é a mesma daquela outra. Da que tu tá usando. Mais ou menos. Ela é mais lisa. Os caras mudou a textura só. A minha tem dentinho. Aí se liga na espada que eu tava falando. Só que ela é azul. Conforme ela vai quebrando, ela vai ficando azul. Vou usar só um pouquinho dela, só pra tu ver. Com certeza eu vou morrer com ela. Aí, ó, tá vendo? Uhum. Porra, muito irado. Só que é extremamente pesado. Dá um dano absurdo, mas é muito pesado. Tenta não, que o pai é forte. Bom, eu vou jogar também. Por favor. O cara não... Eu mandei, né, pra ele. Não vou renderizar o bagulho agora não. Eu mandei print pra ele. Depois que eles aprovarem, eu vou... Tem mais um ajuste pra fazer, mas aí eu faço depois. Chega, cansado. Parou todo o Michael Jackson das ideias. Eu volto, vou pegar água.
Voltei. Pô, liguei pros malucos lá pra fazer o exame do doutor, né? Marcar. Uhum. Ah, aí o cara falou, ó, leva essa folha que te entregaram, mas sem dobrar, hein? E eu tipo, porra, mas o cara que me entregou dobrou a folha pra me entregar. Não. Aí, mano, não pode. Olha aí. Não faço isso não, mano. Ah, O caralho, cara vai, deletando dobrou. vai brigar com o cara, né, mano? Te juro, moleque, ele dobrou e botou, guardou no envelope lá. Como é que faz? Pô, quase matei o maluco ontem, antigo ali. Qual? O rei do cheat? Aham. Peguei o jeito. Ih. Mas agora tô contando e esqueci. Queria ser o jeito. Não joga. Ué. Isso aqui é diferente, hein? O que tá acontecendo? Sexo. Pornô gay. Bem-vindos ao site pornô gay. Oh, mano. Pera lá, isso aqui... So they do exist. Other puppets like me, not bound by the Grand Covenant. I thought I was forever alone. Without the Covenant, my kind hates me. Monsters, humans, puppets, they all hate me. If I learn how to feel, would that be possible? Hello, my only friend. What? Que da hora, que da hora, que da hora, que da hora, que da hora. Chegou na hora do pornô gay. Mano, eu fiquei muito cansado pra fazer arte, aí eu vim jogar um pouquinho. Essas cadeiras desse salão atrapalham pra caralho, hein? Uhum. E o volume tá muito alto. Droga. Hello, my only friend. I see now how scary losing someone can be. I may not be able to cry, but I hope I can comfort others now. Thank you. Muito pica. Muito pica. Starlink ativado. Opção. Ah, mano. Caralho. Ai, caralho. Ah. Eu cheguei num render do Peter. Ah, não, não tem como. Gastando uma vida só. Porra, gênio. Vai, caralho, vai, vai! Né? Ah, mano, preciso passar aqui, cara. Tá, deve ter outro caminho, né? Deve ter outro caminho, né? Ai. Zito. Merda. Isso aqui não vai dar pra fazer agora não, pera lá. Vai, irmãozinha, tira. Ah, obrigado. Ah, beleza. Pra onde é que eu vou agora? Ali provavelmente é o caminho. Mas eu vou fazer isso aqui antes. Não, borboleta, agora eu não posso, porra. Ai, que merda, tem 1500 borboleta aqui. Eu não sei desviar quando ele começa a atacar com fogo.
Ele ataca com fogo? Sim. No final ele fica puto. Bota a arma dele pegando fogo e começa a te atacar num ritmo muito frenético. Eu não sei lidar com essa parte. Ah, sério? Não vai destruir ele, não? Sai, caralho. Vai lá, Sticker, boa noite. Boa noite, mano. Ah, o que tá acontecendo? Bom, vou ficar aqui. Aqui eu consigo matar todos esses filhos da puta. Ai. Caralho! Maneiro. Ah, para! Burrão. Ah, acerta ele sim. Foi. Vamos atrás do outro. Mano, tem muita borboleta aqui, cara. Aí, amacetei ele nessa. Lindo. Legal, legal, legal. Isso é maneiro. Ai. Ai. No Elden Ring, como é as fights lá? Você derrota o cara, aí tu fala, pô, tá aí, eu vou entrar na Térvore. Aí chega na Térvore, não consegue entrar na Térvore, aí tem que descobrir o que fazer. Aí você volta, deita na fogueira e segue o caminho. Aqui, derrota o cara, o grilo, pô, tá aí, vamos ali atrás. Tá ligado? Só tem um jeito de descobrir, vamos ali no backstage, né? Mano, deixa eu descobrir. Foi. O que ele tá fazendo aqui, mano? Pois é, você viu porque que a gente tava surpreso aquele dia?
toda, me ajuda. Será que ele é zica? Eu ainda acho estranho, tipo, o GP tá mandando o filho dele fazer essas paradas, tá ligado? Pois é. Ah, mas Astro Boy tá aí pra isso, né? Mas é muito nonsense, mano. Tá ligado? Ah, filho, eu te amo tanto. Vai lá lutar contra os bichos perigosos pra porra. O fez nesse filho da puta, né, seu merda? Lá no cu, mano. Eu tô só eu mesmo vendo o Ryan Gosling, tá ligado? Nos filmes. Olhando o rei lá. Aquela cutscene de coração e pensando, tá porra, literalmente eu. Que talvez realmente seja, né? Tu tá falando que tu é o Ryan Gosling? Quem não é, né? Eu? Não é o Ryan Gosling? Não. Decepcionante. Quem tá tocando essa música? Pô, não precisa nem atacar, é só ficar aqui de bobeira. Você é melhor, eu digo. Aí você tá de sacanagem. Mano, tem uma casa tocando uns negócios aqui. Musiquinha, tá ligado? Alguma coisa especial aqui? Não lembro, acho que não. Pera lá. Você pode flertar e tal, mas porra, me comparar com o Ryan Gosling, você tá de sacanagem. Que isso, cara? Que? 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 Um elogio. Aceita o elogio. Não, não. E aí não, aí é tipo elogio por pena, pera lá. O cara é literalmente a gente, mano. Pô, os títeres estão tristes, mano. Eu tô triste agora. E eu tô mais triste ainda porque eu tive que matar ele, mas não foi uma escolha minha. Pois é, né? Foi porque nessa hora o jogo não... Mano, tu viu, né? No começo da cutscene, ele te entrega a mão e te chama pra dançar. Pois é. Por que que eu não posso participar da dança? Porra, um fanboyzinho dançando. Pois é. Nome, Cobaia 890. Relatório do estado, caso mais bem sucedido das experiências de injeção de elixir do protótipo. Ai, que merda. Pera, eu vou ter que achar de novo, pera lá. Que eu fiquei com medo de tá estar levando geral na... triste aqui, geral de luto. Geral chorando, pera lá. Criança de colo chorando. Morreram 3 pacientes da doença de petrificação que receberam a injeção do elixir ao mesmo tempo. Até o momento de sua morte, sofriam com dolorosas necroses, rupturas de pele, convulsões e metástases cristalinas por todo o corpo.
Por fim, tornaram-se mutações chamadas de carcaças. O número 890 foi capaz de suprimir os efeitos colaterais da neutralização e ficou estável por 56 horas até então. Chore se você chorou. Nada além de amnésia dissociativa, as convulsões, os impulsos agressivos e as alucinações comuns às vítimas da doença. Opinião pessoal, confirmei que a proposta da ordem de levar um espreitador com habilidade física comprovada é muito eficiente. Estima-se que a amostra extraída da cobaia 890 ajude na próxima etapa do desenvolvimento do Elixir. Espera-se que a irmã Adriana, a próxima a ser batizada, consiga cumprir os desejos da ordem. Desperte, evolua e ascenda. Nós, os recriadores, prepararemos o nascimento de Deus. Entendi então, seu noia. Porra, roteiro de Full Metal. É. Ih, que tem? Oh! Ai, não, mais um. Não sou o número 890. Nome precioso, esquecido. Chama o número 890 então, né? This must be quite an urgent patient to seek Dr. out my Coruja. humble abode. You are still breathing. I must treat you quickly. Grant cannot have any more live patients. Trust me, it's better this way. Porra, mano, um Souls assim com a história bem contada é tão melhor. Não tem jeito, esse daqui é o melhor Souls introdutório. Foda-se. Sinto muito, Adriano. Tá em segundo lugar agora. Sinto muito, Dr. Coruja. Meu espadão é muito mais foda. Opa, isso é golpe novo. Ah, ótimo, mais zumbi. Pra quê, mano? Pra quê? Pô, os caras souberam aproveitar pra caralho, mano. O cenário do jogo, tipo. Demais. Level design. Tipo, não é grande. Não é grande Qual foi, de cara? tamanho, de tipo, metro quadrado, saca? Não é. Caralho, você tá medindo em metro quadrado. Mas zica, hein? Mijo na área do peru. Mas, pô, na moral, em termos de metro quadrado, ele não é grande o cenário. Pois é. Só que os caras ficam dando volta e volta e volta e volta. Nossa. Ai, que escroto. É, vou olhando pro meu. Tô sem vida. Tem jeito, filho. Qualquer golpe que eu dou é queima-roupa. What was her name? I don't recall. It's a doctor's assessment. After all. Que delícia de espada dourada. Pois é, né? Vontade de comer uma empada. Porra, uma empada cairia bem. Conseguiu. Minha arma é realmente um serrote, né? Porra, não posso apertar nenhum botão? Ah, não tinha vindo aqui ainda. Não é por aqui não, gente. Pera lá, volta.
Vamos lá, agora eu tô com vida. And if you're not alive, then you must be dead. That's just logic. Vai ter que matar o grandão? Não, ele é inimigo único. What was her name? I don't recall. Mas ele ataca fácil. Chave do primeiro piso da galeria Lorenzini. É marca de Chuveiro. chuveiro, exatamente. In my judgment as a doctor, all should end while they're still humans. Ah, fortinho você. Fiquei preso. Se não tivesse ficado preso, eu tava morto. Que caô. Não, não. Alguns inimigos não resetam. In my judgment as a doctor, all should end while they're still humans. Ah, aquilo lá é um filho da puta. Que isso, cara? Ah, aquele primeiro guarda da estação. É. Opa. Ih! Putz. O que eu ganhei? Não vi. Ah, tá. A máscara. Não dá, eu tô gato demais pra usar máscara. Matamos geral aqui. Agora eu quero ir reto pra ver o que tem pra lá. Conquista desbloqueada. Mate todos os tipos de borboleta.
Ai, chato do caralho. Sem chance de eu ir ali embaixo agora. O que temos aqui? Isso é bom, hein? Coitado, meus amiguinhos. Caralho. Tem amigo não. Eu sou pra maldade. Malvadão. Nossa, eu tenho conversa com todo mundo pra fazer, mano. Pois é. Eu ensinei o que era pra um deles, não pra todos eles. Tá parecendo Slender. Igualzinho. Eles tomaram o posto. Cuidado com as rochas quando entrar na ravina, beleza. Queria entrar na ravina dela. Ah, pontos. Preciso recolher meus pontos. Os caras quando? Tem um Star Boy ali. Olha a merda que eu vou fazer, mano. Não, deu bom. Que pontos? Ah, pontos do Xbox. O Xbox mede as conquistas que você tem em pontos que você pode resgatar por coisas. Até Game Pass, na real. Só que demora muito, né? Demora. Tem que ficar o dia inteiro jogando pra conseguir. Eu não sou o tipo de cara que fica o dia inteiro jogando. Porque você é mais conhecido como o tipo de cara que trabalha. O cara que joga durante o trabalho. Ô, minha senhora, calma. Meu, hein? Que fobada. Faz um tempo que eu não uso... força, Olha eu todo azul. Todo cagado de azul. Ó, tô com o cabelo bonitinho. Cresceu? Aham. Vou aproveitar essa coisa aqui pra dar uma upada. Ela bem recatada do lar enfiando um cajado na tua goela. Pois é. Às vezes é bom ter um cajado na goela, né? Pô, essa noite saí com meu cabelo tava grande. Nunca quis tanto não acordar. At the house of Anini, Adoraria dormir e não acordar mais. Anini's collection box, patrons of prestige can always come. At the house of Anini. O que tem de novo aí, mano? Que isso? Rebolo da satisfação, é? Você é louco? Os caras se divertiram traduzindo o jogo, hein?
Eu quero muito isso aqui. Qual foi, mano? A véia tá. Tá empedrilhada. Nossa, é verdade. Lâmina furadeira de pedra. 200 de dano base? Isso é bom. Isso é uma coisa boa. Pronto, sobrou nada pra eu upar. Vou upar 2 vezes. Porra, foi-se. Vou upar a motricidade chegar nos 40. Não dá, só dá pra upar 1. Agora vamos testar minhas armas. Rebolo da satisfação. Isso aqui tá dando Rebolo 300. indomável também é bom, hein? É o... Que é o que aumenta o bloqueio. Pô, maneiro pra caralho isso aqui. Tipo uma lança. Não sei o que isso aqui tá fazendo. Ok, isso é foda. Antes da minha espada? Isso aqui? É essa coisa horrível que eu acabei de achar. Dá um dano. É horrível. Mas a minha lança broca é interessante. Se isso pega no olho... Eu gostei. Se eu botar outra lâmina aqui, ela vai fazer a mesma coisa com outra lâmina? Ah, mano, ô polendina. Ah, pois é, né? Fofo. Fofo. Agora eu tô na dúvida. Pera lá, vem aqui você... Não. Você? Qual que é? Qual que é? O que foi? Aqui. Você e... Você. Queria lançar a broca dele? Que isso? Ela faz... O Hélio? Também. Maneiríssimo. Pô, mas a minha espada é linda. Sou lindo. Deixa eu botar a musiquinha pra tocar enquanto isso. O velho, tá ligado? Pelado, olhando no espelho. Minha espada é linda. Tomar no cu. Igual aquele maluco lá de One Piece, o loirinho, tá ligado? Com a espada do Zoro. Sacudindo assim na frente do espelho.
Vai por mim, não é uma cena linda. Não é cringe. Ah, Antônio. Ah. Deixa eu ver se eu aprendi a tocar essa porra. Não. Quando é que eu vou fazer as apresentações foda, não? Não, pera lá, volta a minha música. Culpa minha, o caralho. Pô, interessante essa combinação, hein? É mais ou menos também, né? Vou te falar, essa adaptação de história tá ficando boa, hein? Pois é. Órgão P é a piroca, né? Isso. A minha tá muito mais forte, mano. A minha tá, nossa, a minha tá absurda de forte. Até porque ela é motricidade A. Mas eu gostei muito dessa coisa, mano. Pois é, espada ereta. Tô com 8% de cura. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma upada nessa arma aqui e ver como que ela fica. A gente vai alterar o punho dela pra motricidade. E a gente vai vir aqui e vai melhorar ela. Uh-uh. 136 e 12. Mas a minha dá quase 400 de dano. Mas eu vou testar. E se botar o machado... O machado é pica, eu gosto muito do machado. Mas ele não tem forma. É estranho. Sabe? Porque é uma lança. E colocar uma coisa de machado numa lança é meio... A lança de Assis. Não, é machado. Vamos testar ela em algum otário? Tem um otário aqui em cima. Porra, é aqui. É maneiro, vai. É maneiro. Eu vim daqui, não? Foi, eu vim daqui.
Nossa, é muito lenta, mano. É, o único problema é que ele é lenta pra caralho. Horrivelmente lenta. Vou acabar ficando com essa arma aqui até o final do jogo, vai vendo. Pô, eu quero subir lá naquela casa, mano. Esse pau já tem coisa suficiente pra aumentar o meu braço. Ai! Eu fui avisado. Não dá pra dizer que eu não fui avisado. Mano, preciso doar sangue. Nossa. Minha mão soa muito. Eu também, mas passo mal com agulha. Cara, eu jurava que tu tinha tatuagem, não sei porquê. Tem. Tome. Você eu sei que não tem, pô. Não sei se tem mais alguém no chat. Não tem. Eu pretendo ter, só tenho um volume mesmo. Branco sem camisa. Mano, como é que eu vou subir aqui, velho? Ah, que borboleta filha da puta. Ah. Pera, que eu tô cansado, pera. Matou. Cadê essa cadela? Quem é que tá derrubando essas paradas, mano? Tá achando que eu sou o Harrison Ford, filho da puta? Ah, por causa da dor? Ah, que papinho. Onde que eu tenho que ir agora? Ah, pra cá. Nossa, eu sou um animal. Um alface eu sei que isso não é. Como é que você sabe? Já me comeu? Já. Putz, foi bom? Ah. Caralho, me pegaram por trás. Ih.
Que isso? Acertei minha espada ainda. Vou pegar o atalho primeiro que eu não sou otário. Eu passo mal tirando sangue, quase desmaio. Compreensível. Parada, hein? Ah, mano, que porra é essa? Ah, é um urso único! Os caras botam essa porra em todo jogo, né, mano? Pois é. Ai, deve ser de rolar de jogo. Ah, olha só, o urso único. Solei. Eu aguento outras dores, mas a agulha... Cartucho de interrupção. Ah, nossa, é verdade, eu comprei o bagulho aqui, nem botei pra usar, mano. Comprou o rebolo. Não, um bagulhozinho aqui. O... Forro de armadura. Fazer uma tatuagem em você desacordada. Quanto fica pra tatuar isso aqui num cara desacordado? Exatamente isso. Vamos tatuar alguma coisa no Felipe desacordado? Bora. Vamos tatuar com um tiro. Qual é a inimiga número 1 da Nintendo? Falar uma coisa que o Felipe odeia. Uma atualização de brutamonte aqui. Acho que sim. Não lembro, não sei onde você tá. Bicho chato da porra. Naquela área lá. Ah, tem dois. Tem dois malucos gigantes, tem aquele do braço, tem o que cospe. Grande. Ah, matei, foi de boa. Mas também não precisa não, dá pra usar correndo, foda. Vai até que horas? Vou demorar muito não. Na verdade já era pra eu ter coisado, já era pra eu ter encerrado. Eu falei que ia parar quando desse 4 horas, já tá 4h30 já. Lâmina lança longa urbana. Isso aqui pode ser bom. Ah, é o que os caras usam, mano, contra a gente. Porra! Qual o dano disso aqui? Isso aqui é motricidade, isso é técnica, eu sabia que era técnica. Ué. Ué. Técnica. Pô, eu acho que eu já vou encerrando já. Vou continuar jogando, mas eu acho que eu já vou encerrando. Eu não sei pra onde eu tenho que ir agora. Eu vim aqui, fiz tudo. E aí? Ah, aqui pra cima. Mano, esse zumbi parece um alienígena. Ó, Quando morre. vou encerrar a gameplay então. E a gente se vê amanhã pra começar aquela nova escultura. Demorou? Então, um beijinho. Beijinho E a gente se vê amanhã à noite. Aqui abre, né, seu...